Passamos todo o nosso tempo aqui. Quero transformá-la num paraíso. Ela reconstruiu tudo, cada detalhe, e trouxe a vida de volta a cada um dos cômodos. Você tá feliz? Eu te amo. Por favor, entre. Olá. Olá. Ele é um estranho. Vamos deixá-lo dormir na nossa casa? Olá. Olá. Sabia que ele era casado? Tem fotos suas na mala dele. Por que estava mexendo na mala deles? O que eles querem? Deus te ajude. Eles vieram aqui pra me ver. Vem rápido! Você tá louco! Você tá louco! Tudo que estou tentando fazer é trazer vida pra esta casa. Abra a porta para novas pessoas, novas ideias. Eu sinto muito. Saiam da minha casa! Saiam! Você se doa. Nunca é o bastante. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 246. Eu sou Rafael Arinelli e provocativo é a mãe. Nossa, ai meu Deus. Começamos. Eu sou Daniel Cury e a pia não tá chumbada, porra. Dá uma aflição, né? Isso, nossa, caraca, que ódio. Pia custa caro, né, meu? Meu Deus do céu. E eu sou o Fernando Machado, entrar na minha casa, quebrar tudo, beleza. Ah, mas mexer no meu bolo, se mexer no meu bolo, bicho pega. E eu sou a Bárbara Demirov e agora sim a Jennifer Lawrence pode ter um Oscar. Pode apagar o anterior e pode pedir um Oscar por Mãe. Olha aí, olha aí. Começou bem, olha a aí. treta está implantada. Discutem agora, né? É, exatamente, plantou a cimentinha, né? Colocou a cimentinha aqui. Muito bom. Olha aí, estamos aqui neste podcast 246 para falar sobre um filme que chegou de uma maneira até calma, né? E aí tornou a vida das pessoas que o assistem um desespero completo, porque daí começaram as discussões e tal ao redor do filme. E hoje a gente tá aqui para falar sobre Mãe, o novo filme do Aronofsky, esse filme que traz aí a Jennifer Lawrence e tal, Javier Bardem, e a gente vai bater esse papo sobre esse filme polêmico. E para bater esse papo a gente trouxe aqui novamente a Bárbara Demirov, que já gravou com a gente no podcast 216, quer dizer, há 30 episódios atrás, certinho. Sim. A Bárbara estava aqui com a gente, lá do Cinematecando, né, Bárbara? Isso, eu sou do site Cinematecando e eu tô muito feliz por retornar aqui. Obrigada, meninas, pelo convite. Tô super animada pra falar sobre esse filme. É, nós também. Estamos aquecendo aqui, esfregando as mãozinhas pra poder falar sobre esse filme. E a outra pessoa aqui, né, é o nosso companheiro de cinemação, autor do Cinemação. Patrão do Cinemação. Tem o próprio site dele e tal também, que é o Fernando Machado, veio aqui pra dar carteirada. Cara, primeira vez que o cara gravou com a gente, ele era só patrão. Aí foi passando o tempo, aí ele já
tem site, tem podcast, tem vídeo no YouTube. O cara tá, numa escalada. Vai chegar uma hora que ele vai ser maior. Daqui a pouco do a gente que vai ter tudo que... isso. A gente não vai poder ligar pro Fernando pra convidar pra fazer um podcast. A gente tem que ligar pra assessoria de imprensa Pois dele. é, tá Assim, pode me permitir que o Fernando grava com a gente. Quem dera. Cara, assim, você falou o Fernando Artcines, assim, cara, eu já nem sei mais onde é que eu tô escrevendo. Eu já tô escrevendo pra tanto lugar. Eu tô escrevendo pro Artcines, eu tô escrevendo pro Cinemação, eu tô escrevendo pro Cinematório, eu tô com um podcast novo chamado Plano Sequência, eu tô com um canal no YouTube. Eu tô mais produzindo conteúdo do que consumindo conteúdo. Eu tô num desespero só. Pois é. E se você que tá aí, que quer acompanhar um pouco do trabalho do Fernando, né, ficou o convite para ir lá no artcines.com.br, e tem também a coluna do Fernando aqui no Cinemação, que se chama Artcines também, e o Fernando coloca lá suas reflexões e tal. Então são duas pessoas gabaritadas, cinematográficas, apaixonadas por cinema, que estão aqui para falar sobre esse filme, que precisa dessa visão, né, cinematográfica, filosófica e tal, para digerir o que é que Mãe apresenta pra gente. Então vamos bater esse papo, mas antes lembre-se que vamos dar spoilers, né? Então se você tá aqui, não assistiu Mãe, não quer tomar spoiler, pula esse podcast, escuta um podcast anterior e tal, que a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre esse filme. Se bem, né, que o próprio Aronofsky falou que não importa quantos spoilers você Porque tome. não é spoiler, é interpretação. O importante é a experiência que você tem no cinema. Mas é melhor ver o filme sem ter visto muita coisa, né? A melhor coisa desse filme é, tipo, ver sem ter muita informação. Vai lá, boa sorte, depois você me fala. É isso aí, perfeito. Vamos falar sobre Mãe logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, você já tá pronto pra construir sua própria casa? Não. Nem pintar uma parede? Não, alugar uma kitnet. Tá bom? Assim? Com a parede pintada. Com a parede já pintada, de preferência mobiliado. Entendeu? Você não vai sentir o ambiente para que você possa colocar as cores certas. Agora tô imagina que chato seria um filme ambientado em uma kitnet. Com vários adolescentes fumadas, né? Sei lá, uma coisa assim. Muito bem, você que está aí ouvindo a gente nesse Repercussão 246, estamos aqui para falar de Mãe, e você pode mandar seu comentário sobre este e outros podcasts através do e-mail contato@cinemação.com. Você também pode acompanhar a gente lá na radioinverso.com todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Estamos lá na Rádio Inverso falando sobre cinema com o podcast do Cinemação. E por último, né, mas não menos importante, acompanhe o nosso site, o nosso portal cinemação.com. Lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais, vai encontrar críticas, artigos, trailers, filosofias, podcasts e muito mais. Tudo no cinemação.com. E não deixe de acompanhar a família de podcasts do Cinemação. Temos aqui o Indicação, podcast semanal que fala aí sobre dicas de filmes, né? Sempre com um tema variado, e aí o pessoal vai lá e dá dica do que você pode assistir. Temos As Matildas, o nosso podcast quinzenal, que fala aí sobre a visão feminina dentro do mundo cinematográfico. Um podcast muito bacana, liderado pela Ioli e a Grécia. E temos por último o nosso podcast caçula, o Drops, onde você vai receber notícia cinematográfica em menos de 10 minutos. Você fica por dentro de tudo que aconteceu no mercado cinematográfico. Então vai lá, acompanha o podcast do Cinemação, visita nosso site, dá um page view, escreve pra gente, faz o pacote completo aí, porque isso vai deixar toda a galera aqui do Cinemação muito feliz. O pacote mais completo que isso é só se você contribuir com as suas verdinhas, não aquela que você tá pensando, verdinha do dinheiro mesmo. Então, assim, se você gosta do Cinemação, ouve o podcast, admira a gente, gosta das nossas discussões, se você ouvir esse podcast e falar, poxa, que bacana, então talvez você ache justo que a gente possa ter um pouquinho do seu salário aí, um pouquinho da sua mesada, porque é muito importante pra gente. E é pouquinho mesmo, se você não quiser dar muito dinheiro, vai ser o que couber no seu bolso. É só você ir lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou no Apoia-se, que é o apoia.se
apoia.se/cinemação e escolher o valor que melhor couber no seu bolso, escolher o valor que você acha que a gente merece, e com isso você vai colaborar e contribuir ainda mais com o Cinemação para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, porque afinal de contas a gente precisa pagar várias coisas, e quanto mais dinheiro, mais a gente consegue retribuir para você, inclusive, com mais podcasts, mais vídeos, mais conteúdo e muito mais coisa bacana. Então faça como fazem o Diego Lima, o Fernando Machado, que está aqui hoje com a gente gravando, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado, que são patrões do Cinemação. Então seja você também um patrão do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram os seus comentários aqui pra gente, temos 2 comentários muito bacanas sobre o nosso último podcast 245, onde a gente falou sobre It, a Coisa. Falamos aí sobre esse filme de terror baseado no livro do Stephen King, e muito legal como o pessoal começou a repercutir aí sobre o podcast, mandou suas críticas, seus comentários e tal, e a gente tá tentando responder todo mundo. Então se você ainda não mandou, aproveita para mandar, que você pode ser lido no próximo podcast. E uma das pessoas que escreveu pra gente foi o Ricardo Rocha, e ele escreveu o seguinte: já assisti 4 vezes no cinema, acho que nostalgia, mais terror, mais personagens marcantes e mais temas relevantes dão o resultado de um bom filme. Vocês esqueceram de comentar sobre a cena da Guerra de Pedras, que para mim foi tão inesperada e fora do comum. Acho que depende o quanto cada um sente mais familiaridade com todo aquele universo. Aliás, Stephen King é nossa fábrica de pesadelos. O filme não é perfeito, mas é 4 estrelas tranquilo. E adorei o programa. E viva Bingo, viva Pennywise e viva o cinema que nos surpreende de vez em quando com filmes como este. Abraço. Olha aí que bacana. Muito legal. Se surpreendeu com o Pennywise e com o Bingo, imagina quando ele vê Mãe, né? Ou ele vai adorar ou ele vai odiar, né? Como todo mundo, porque a coisa tá 880. Exatamente. Como aqui não é um podcast sobre It, a gente não vai ficar comentando muito sobre o filme, né? Até para não ficar dando spoilers. Mas ele fala aí sobre essa cena das pedras, que realmente é uma cena fora do comum, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente ver, principalmente quando a gente falou de It, a gente vê como surge essas pessoas que são fãs de um autor ou de um livro e tal, e como elas defendem a obra, né? Quando a obra é bem feita e cai no gosto delas, como elas gostam de defender aquilo, querem abraçar aquilo ali porque faz parte de toda uma atmosfera que foi criada desde os livros de Stephen King e tal. Então o que eu fico mais impressionado, na verdade, não é nem com a qualidade do filme, que eu achei um filme bem médio, assim, mas eu fico impressionado como existem pessoas que amam muito essa obra e defendem a obra como se fosse um membro familiar, assim. Isso é muito legal, né? É bom, mas é gostoso, né? É um tipo de coisa super saudável. Você ter saudável. Obras que você admira e gosta e revisita e fazem te sentir bem. E foram importantes pra você durante um período, né? Muito bom isso mesmo. Eu tenho aqui o comentário do Alan Michael Scott, que a gente já leu, né? O comentário dele, a gente inclusive falou do nome dele, nome muito chique, muito sofisticado, muito hollywoodiano. E o Alan falou o seguinte, sobre It, a Coisa, sobre o podcast. Ele comentou no podcast, mas ele diz assim, ó: ainda não ouvi o cast, mas tô comentando mesmo assim. Ou seja, ele tá dando opinião do filme, né, antes de ouvir o podcast. It 2017 não é ruim, é uma boa versão pra quem vai conhecer a história pela primeira vez, mas na minha opinião, comparando com a versão clássica, essa é a mais fraca em todos os sentidos. Olha aí. Separar as histórias que ocorrem em paralelo, passado e presente, que é algo genial, foi o que mais me incomodou. Acho que é uma característica dos filmes das décadas de 2000, onde tudo deve ser muito claro, superficial e explicadinho, sem dar margem para interpretação ou cansar o público, forçando-o a pensar. Sem falar que não dá para comparar o novo palhaço com o brilhante Tim Curry. Por último, e isso é algo pessoal, eu adoro a estética mais crua e realista, como nos filmes da década de 70 ou do próprio It clássico. Nos filmes pós-digital tudo é muito carregado de efeitos e falso, enquadramentos belíssimos, mas de forma gratuita, um verdadeiro show-off. O que era para assustar fica apenas cool, como um monstro de videogame. Como dizem, recursos limitados aguçam a imaginação.
Olha aí. Eu achei muito legal esse comentário Muito do Alan. legal. Eu acho que faz muito sentido. Não sei se eu concordo com tudo, mas não tem problema, ninguém precisa concordar com tudo. Sim. Mas eu acho muito legal mesmo, assim. Acho que realmente o Tim Curry é muito bom. Acho que são propostas completamente diferentes, pra épocas completamente diferentes. Mas faz sentido, esses filmes mais antigos, eles trazem um visual, uma característica que hoje se perde muito. Existe muito esse debate sobre o digital, né? Assim, o quanto talvez vale a pena valorizar os caras que nem o Tarantino, que foi lá e fez um filme em película, o Nolan fez filme em película, a galera tá fazendo, por mais que o digital seja mais prático, né? Por conta da questão da cor. E realmente, eu acho que tem um certo charme dos filmes mais antigos, anos 70, 80, o que quer que seja, que a gente não vai ter hoje. Mas tudo bem. Que bom que tem o outro It. Você pode ir lá, pegar o DVD e assistir em casa, né? E mais uma vez, né? Uma obra com várias interpretações. Mais uma vez, a gente não precisa se odiar por isso, né? Não é porque as pessoas têm opiniões opostas que elas têm que se odiar. Você vê aqui, a gente tem um cara que é apaixonado pela obra, que acha que essa obra, ela ajuda as pessoas a conhecerem o que é o Stephen King, mas ele é crítico à obra também. Por outro lado, a gente tem outras pessoas que são apaixonadas pelo livro, acham que toda essa obra foi adaptada de uma forma brilhante, não sei o que, e aí amam a adaptação. Então, assim, não é porque uma pessoa ama, outra odeia, não sei o que elas estão erradas, né? A minha verdade não é maior do que a sua, e a sua não é maior do que a minha. A gente pode simplesmente se ouvir, se compreender, e aí somar, né? Somar as opiniões pra gente criar algo novo. Sim, e é legal que ele cita esse paralelismo entre o período anterior e os dois períodos, né? Lá do It, e daí ele fala de ser explicadinho e superficial, sem dar margem para interpretação ou alcançar o público. Ou seja, ele está falando de It e também está falando do podcast de hoje que você está ouvindo, que tem tudo a ver, então é muito legal. Fica com a gente que você vai ouvir agora um negócio muito louco. Why don't you want kids? Excuse me? I saw how you reacted earlier. I know what it's like when you're just starting out and you think you have all the time in the world. And, you know, you're not going to be so young forever. Have kids. Then you'll be creating something together. This is all just setting. Chegava aos cinemas no dia 21 de setembro de 2017 o novo filme de Darren Aronofsky, o diretor, né, de Cisne Negro, que já tinha feito um filme mais recente dele, tinha sido Noé, o cara que é polêmico, que é um cara que traz sempre inovações para o cinema. Dessa vez chegou com um filme que trazia a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem em papéis completamente diferentes. E aí ele traz essa história que é totalmente pautada em metáforas para que a gente reflita um pouco sobre a nossa própria existência, né? Então, além da Jennifer Lawrence, do Javier Bardem, Dani, quem mais que compõe esse grande filme do Darren Aronofsky? Então, além do próprio Darren, né, que é um... Eu achei que você não ia falar dele, daí eu ia falar assim, e Darren Aronofsky é um diretor meio medíocre, né, fez filmes ruins, tipo A Fonte da Vida, Requiem para o Sonho, Noé, Cruz Negro, Lutador, Pi, etc. Mas tudo bem, não preciso mais falar disso dele, né? Não. Então não vou mais falar. Eu vou falar sobre... Bom, enfim, o filme, entretanto, a gente tem como montador o Andrew Weisblum, que fez a montagem de filmes como Chicago, Moonrise Kingdom e Lutador e do Cisne Negro, com o Darren. O diretor de fotografia é o Matthew Libatic, que fez a fotografia de filmes como Cisne Negro, Ruby Sparks, Homem de Ferro 2, Requiem para um Sonho e tantos outros. O design de produção, porque geralmente a gente cita trilha sonora, né, na hora de falar da equipe, né? Da ficha técnica. E não tem trilha sonora nesse filme, né? Então a gente não tem como citar muito. Tem então, efeitos sonoros, né? Tem efeitos sonoros, mas eu coloquei aqui o design de produção, sim, que merece citação, que é o do Philip Messina, que fez, entre outros filmes, toda a franquia Jogos Vorazes. Então ele, não sei, talvez tenha sido a Jennifer Lawrence que falou, não, brincadeira, não deve ter sido, mas tudo bem. E no elenco a gente tem o ideal, assim, se você tá falando uma coisa sem spoilers, né? Sem spoilers
spoilers você diz assim, Jennifer Lawrence e Javier Bardem, porque não dá muita graça citar muitos outros nomes, né? Apesar de que no trailer... Até dá, né? Se falar uma Michelle Pfeiffer, dá graça. Mas enfim. Mas assim, já que a gente vai falar de spoilers, tem que citar Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, a Michelle Pfeiffer, o Brian Gleeson e o Domhnall Gleeson, que são irmãos na vida real e neste filme, e a Kristen Wiig, entre os principais, né, os atores mais importantes. E é isso, acho que nomes principais pra gente citar são eu acho que vale a pena a gente colocar aqui um asterisco justamente pro sound designer, né, do filme, que é o Greg Hannigan, que foi o cara também responsável pelo filme lá do Cisne Negro, trabalhou também em Deadpool e tantos outros filmes. Então, eu acho importante porque o design sonoro desse filme é muito impressionante, né? Ele tem uma qualidade sonora e você percebe vendo em um filme em um cinema que tenha uma qualidade boa de som, né? Assim, infelizmente alguns tem aquele som que só vem lá da frente, ainda tem, mas tem que ser um filme, um Dolby Surround da vida, pelo menos, né? Assim, claro que se for no IMAX da vida talvez seja melhor, mas pelo menos um desse você sente muito esse som que é espetacular mesmo e cria todo o clima que precisa criar para esse filme, né? Impressionante. Até antes da gente falar exatamente sobre o filme, né? Eu ia falar um pouco sobre o próprio Darren Aronofsky, que é uma figura interessante da gente pensar antes de pensar na obra dele. Mas eu acho também interessante a gente pensar na sinopse desse filme, porque diz muito sobre quem o Aronofsky é. Então, Mãe conta a história de um casal que vive uma tranquila existência em uma casa, enquanto a esposa é movida pelo amor que sente para construir a casa e fazer dela um paraíso, o cara, né, é movido pela necessidade de criar. E aí começam a aparecer hóspedes inesperados que começam a atrapalhar a vida deles. Basicamente é essa a sinopse do filme. Que, né, escutando, às vezes fica uma coisa, parece muito pautado num suspense e tal, mas por que eu acho que a sinopse ela se encaixa muito com quem é o Aronofsky? Porque o Aronofsky é um cara que estudou antropologia social em Harvard, aí depois foi estudar direção, né, na American Film Institute e tal, e ele é um cara que gosta e sempre gostou muito desse suspense psicológico. E de um tempo pra cá, ele passou por uma ruptura quase nessa questão religiosa, espiritual dele, e ele se tornou um cara muito mais cético. Ele se diz até um pouco ateu, né, e tal. Então, é interessante da gente ver como a visão dele foi transformada, e aí isso é impresso lá na obra final dele, como a gente vê aqui em Mãe, como tem a ver também essa construção, a visão antropóloga dele, né, em cima dos personagens, como ele consegue trazer isso para o espectador também, que precisa sentar e observar a situação que está ali acontecendo à sua frente e tal. Então, eu acho que tudo isso mesclado, né, vai de encontro à Mãe. E aí tem outra questão que é, após ele fazer Noé, que foi uma grande produção de mais de 100 milhões de dólares e tal, aquela mega produção, Mãe é um filme que atualmente ele tá ficando para trás nas bilheterias, né? Atualmente ele tá atrás de O Assassino, o Primeiro Alvo, por exemplo. Quer dizer, ele ficou atrás nos Estados Unidos, né? Ele faturou aí cerca de 7,5 milhões de dólares na estreia dele. Então é um filme que foi produzido com 30 milhões de dólares e até agora já recuperou 13. Vamos arredondar aí para metade, né? Que é uma estreia bem humilde para um filme de Aronofsky, para um filme de Jennifer Lawrence e tal. Não à toa, esse é o filme de pior estreia da carreira da Jennifer Lawrence. E aí eu queria começar conversando com vocês sobre esses dois aspectos, né? O que vocês acham? Por que Mãe, um filme de um diretor, antropólogo, sabe, que estudou em Harvard, que é um cara que gosta de refletir sobre a vida, estudar a vida, já fez grandes obras, tem Jennifer Lawrence, tem Javier Bardem, vencedores de Oscar, Globo de Ouro e tal. De repente é um filme que no Cinema Score tá levando nota F, não tem uma arrecadação boa na sua estreia. Qual que é o grande mistério por trás de Mãe e que a crítica gosta, mas ele não faz jus
a sua fama com o público, né? Ou melhor ainda, é um filme pra todo mundo? É aquele debate, aquela coisa, não. Tem gente falando, não é um filme pra todo mundo. E eu não sei o que pensar sobre isso. Eu acho que realmente não é um filme pra todo mundo. Eu não gosto de falar isso, porque não é legal, mas realmente é um filme que, assim, eu vi muitas pessoas que não gostaram desse, que realmente odiaram. Eu sou da parte das pessoas que amaram o filme, que eu mergulhei naquela história, mas realmente o filme foi vendido como um suspense, como muito misterioso, sendo que na verdade não é isso. Então eu acho que assim, esse filme já nasceu um cult e, ao meu ver, é por isso que não tá com esse boom, assim, pelo mundo, digo, de bilheteria, porque na crítica dividiu bastante opiniões, né? Eu acho que tá sendo muito falado. Então eu acho que acima do dinheiro, que claro, importa muito, ele tá sendo muito discutido, amplamente divulgado pela discussão. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que quando o filme ele tá no boca a boca, mas esse boca a boca ele é negativo, ele tende a ter uma repercussão muito, muito negativa na bilheteria. Por exemplo, o filme na primeira exibição do Festival de Veneza, ele teve 2 exibições. A primeira exibição ele foi vaiado, a segunda exibição ele foi aplaudido. Só que assim, todo mundo só lembra da vaia. Eu vi pouca gente comentando dos aplausos que esse filme recebeu. E na crítica é assim, a pessoa gostou do filme, a gente meio que releva, pô, gostou. Mas a pessoa que não gostou do filme, você já quer, meu Deus, por que ele não gostou? O que aconteceu? A gente repercute muito mais o que a pessoa não gostou do que o que a pessoa gostou. E isso vem fazendo com que muita gente que vê o trailer do filme, mas vai ouvir alguma pessoa falando do filme, e a pessoa falou, ó, eu gostei, e o outro falou, ó, eu odiei, ela vai ficar com o que odiou. E ela vai deixar de ir porque aquela pessoa odiou. Eu acho que eu estou sentindo isso nesse filme do Aronofsky. Estão amando, estão odiando, mas tem mais atenção para as pessoas que estão odiando do que para as pessoas que estão amando, ou mesmo aquelas pessoas que estão, assim, não estão amando de paixão, mas acharam um bom filme. E realmente, eu acho que foi calculado, assim. Acho que o Aronofsky, ele sabia do que ele estava fazendo. Em entrevistas ele falou que ele sabia que ele ia causar essa comoção nas pessoas. Eu acho que é por isso que eles tentaram vender como um filme de terror, porque a gente tá vindo numa época do pós-horror, do pós-terror, que as pessoas estão indo no cinema para ver filme de horror, filme de terror, e eles quiseram surfar na onda, mas aparentemente não deu certo. As pessoas estão percebendo que não é aquilo que os trailers entregam, que a própria propaganda entrega, e a galera realmente não tá indo pro cinema, cara. Eu fui no cinema segunda-feira e a sessão de mãe tava bem vazia, assim, a fila, né, pra entrar tava bem vazia. Eu acho que esse filme vai flopar mesmo, vai dar prejuízo, mas também vai dar prejuízo, mas o Aronofsky, ele tem um talento tão grande que eu acho que ele supera isso, sabe? Eu acho que vai dar prejuízo, mas tenho certeza que o próximo filme vão bancar, ele vai ser bancado, ele vai fazer um novo filme que vai fazer sucesso ou não, mas eu não fico preocupado muito com esse prejuízo que esse filme vai dar, não. Eu vi uma declaração dele falando 2 coisas sobre o filme, né? A primeira é que ele fala assim, que o filme, ele considera um filme de suspense, que vai caminhando pelo suspense, e aí no meio do caminho ele vira uma outra coisa, quando ele vira essa outra coisa, ele caminha nessa outra coisa. Daí ele vira pra outra coisa, sabe? Uma segunda coisa, terceira coisa, e ele vai se transformando ao longo da sua narrativa. Então ele começa como um suspense, mas ele vai se transformando e no final ele é uma coisa completamente diferente. Tanto que daí ele trouxe essa fala, né? Dizendo que não importa o quanto spoiler as pessoas tomem, a experiência que ela vai ter dentro do cinema assistindo o filme é o que realmente importa pra ele, porque é a discussão que ele quer realçar, né? E aí entra também outra declaração que daí a Jennifer Lawrence deu, que ela fala assim, que o Aronofsky é um diretor que ela trabalhou, que ele tem, de forma muito equilibrada na direção, uma coisa muito instintiva e técnica ao mesmo tempo. Ele consegue fazer um equilíbrio entre as duas coisas. E isso a gente consegue ver muito ao decorrer do filme, né? Porque você sente ali mesmo que ele começa com uma coisa muito técnica e aí ele vai implantando discussões ali que tornam um filme muito mais instintivo mesmo do que propriamente técnico, né? Então é interessante da gente ver como esse diretor, ele consegue trazer discussões, trazer análises e tal, que não ficam impressas na película ali, entendeu? Na tela pra você. Não é uma coisa mastigada, não é uma coisa que tá cuspida na tela que você vai olhar ali e vai falar, tá, já entendi, é isso e pronto. Ele gosta justamente dessa provocação
sensação de eu preciso fazer meu público pensar, eu preciso fazer eles refletirem e tal. E se você for olhar o filme simplesmente com um olhar de entretenimento, ele não é um bom filme, porque ele é confuso, ele traz muitos tons diferentes. Exatamente. Eu acho que esse é o problema, as pessoas estão indo pro cinema ultimamente acostumadas a ir pra entretenimento, ir pra pipoca, pra diversãozinha, pra coisa leve, né? As pessoas querem. E ele é um filme que não só propõe pensar a respeito, propõe que você reflita sobre ele, coisa que muita gente não quer, ou não sabe, ou não aprendeu, ou não tá disposto, mas ele também, ele incomoda, porque arte, de uma forma geral, é também pra incomodar, né? A arte não é feita só pra exibir algo, né? Pra exibir, só pra, sabe, agradar os nossos gostos, sabe? Assim, a arte não é... Tudo bem, é arte o quadro que você tem no seu quarto que você acha bonito, que é uma flor bonita, mas também é arte o quadro, aqueles quadros lá do Museu do Santander, que a galera ficou maluca e mandou fechar. Então, assim, eu acho muito interessante, e eu acho, até conversa com um debate que a gente teve já aqui no podcast de Cinemação, sobre a questão de que falta coragem, né, em Hollywood, falta coragem em alguns produtores e tal, de fazer sempre aquela mesma coisa. Então, quando vem um filme desse, a gente tem que aplaudir, do tipo assim, ele é incômodo, ele é controverso, a primeira vez, eu vi esse filme já 2 vezes no cinema, a primeira vez eu saí muito incomodado, ele me irritou, mas foi uma irritado que me deixou intrigado. Eu falei, não, pera lá. Eu gostei, mas não gostei. Eu adorei, mas odiei. E agora, quem sou eu, né? Tanto que você foi ver a segunda vez. Tanto que eu fui ver uma segunda vez. E aí eu gostei mais do filme na segunda vez. Entendeu? E aí... E eu acho que ele tem muito isso, sabe? Claro. De incomodar e de uma forma muito boa. Eu acho que falta muito isso na arte, de uma forma geral. Na arte que impacta um grande público, entendeu? O que esse filme ele é um filme de autor, né? Ele é um filme com roteiro do Aronofsky, direção dele e em uma única locação. Então realmente é um filme muito diferente, que ele sai da mesma estrada que a gente vê aí todo ano com os blockbusters, com tudo mais. Então assim, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho mais, sabe? Tem que sair dos seus limites e ver um filme como esse e apreciar, porque pra mim é uma obra de arte maravilhoso, que faz pensar muito. Eu acho que o problema desse filme não é nem essa questão do filme que faz pensar, porque pegando a carreira do Aronofsky, talvez Menos Noé seja o filme mais pasteurizado dele. Sim. Não são filmes tão fáceis de assistir. Acho que talvez O Lutador seja mais linear assim, né? Mas também não é um filme tão mastigado assim. Não. Tanto que eu acho Mãe é um filme criativo, eu acho bem criativo, eu acho um filme pesado, mas eu acho que o Aronofsky explica muito esse filme. Eu não acho um filme tão difícil assim de você compreender. É assim, ele é muito alegórico, isso é fato. Mas ele te dá todas as ferramentas para você entender o filme dentro do próprio filme. Agora, se você pegar Cisne Negro, se você pegar até O Lutador, se você pegar Fonte da Vida principalmente... Requiem para um Sonho, né? Requiem para um Sonho, a discussão não fica só dentro do filme. Você precisa buscar um monte de outras referências para poder alimentar o que ele quer dizer. E no Mãe, não. Acho que ele conta tudo ali dentro. Então, pensando assim, eu acho que seria muito mais fácil um filme como Mãe agradar o mínimo os fãs de Aronofsky, né, que já vinham acompanhando a carreira dele, do que outros filmes, como por exemplo o Requiem, que foi um sucesso absoluto e é um filme, acho 1000 vezes mais difícil de assistir do que o Mãe, por exemplo. Mas mais incômodo pelo concerto. O filme Requiem para um Sonho, eu acho um filme muito mais complicado de você vender para um público maior do que o Mãe. Eu acho o Mãe um filme mais fácil, ele é um filme mais... É um filme pesado, sim, mas nível Aronofsky, ele é um filme mais palatável, assim, porque eles te dão... O Aronofsky dá as ferramentas para você compreender o filme. We spend all our time here. I want to make a paradise. She redid all of it, every last detail. And she breathed life back into every room. Are you happy? I love you. A gente está falando de um filme que ele tem toda uma questão filosófica por trás dele e ele trabalha muito, né, com essa parte de interpretação. Eu até entendo que a gente possa falar realmente que ele é um filme que entrega tudo ali na tela, mas eu acho que o grande charme dele tá em as pessoas irem com ele na cabeça para casa e aí cada um ir encaixando a sua verdade dentro dele, entendeu? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente estava
tava assistindo o filme, eu tava ali prestando atenção, não sei o que, daí quando eu entendi sobre o que falava o filme, né, qual era a grande filosofia por trás do filme, a questão religiosa, existencial e tal, eu fui com aquilo pensando e tal, e aí o Dani até trouxe que, por exemplo, o Pablo Vilaça trouxe uma visão muito mais sobre algo mais criativo, de um escritor e tal, uma coisa mais, não tão bíblica, mas uma coisa mais palpável, né? Só que daí até quando a gente ficou ali, tava vendo o letreiro subir, aí eu até mostrei pro Dani, o personagem do Javier Bardem, no letreiro, né, no letreiro final lá, a hora que sobe, o nome tá como Rim, que seria ele, com letra maiúscula. O resto dos personagens estão todos com letra minúscula. E aí você tem Jennifer Lawrence como Mother, né, a mãe, Michelle Pfeiffer como a Woman, a mulher, aí você tem o Ed Harris como Man, também como homem, né, como homem. Letra minúscula e tal. Então assim, tá explícito, principalmente ali nos letreiros, que dentro da obra do Aronofsky, o personagem do Javier Bardem era Deus. E tá explícito isso ali. Agora, tá explícito justamente nos letreiros, o que mostra que durante o filme, aquela interpretação de quem é Deus, ou quem é o personagem do Javier Bardem, fica muito no colo do espectador, entendeu? E fica muito na necessidade de você entender um pouco mais da filmografia do Aronofsky. Porque no Noé você percebe o quanto ele é ateu, ou coloca em xeque a existência de Deus. No A Fonte da Vida é essa busca. Eu acho que existem vários momentos em que ele foi mostrando isso. Daí quando você vê que ele tá, de uma certa forma, questionando, apresentando a visão dele de mundo, de Deus, da natureza, etc., você começa a perceber mais ainda, né? Então é uma coisa que exige um conhecimento extrafílmico para que você... Óbvio, todo filme exige isso, né? Que você tenha algo anterior para poder colocar a sua interpretação. Mas eu acho que é interessante ver como, por exemplo, por que o Pablo Vilaça enxergou a questão muito mais forte, a questão do criador, do artista, com a necessidade de uma musa, etc. Provavelmente ele nem conhece a Bíblia, ele é super ateu, né? Ele é uma pessoa nada religiosa. Eu, por exemplo, teve vários momentos que eu falei, não, certeza que isso tem uma referência, mas não sei qual é, porque eu não sou muito religioso a ponto de conhecer a Bíblia, né? Então acho que varia, não sei o que vocês acham aí. Eu concordo nessa questão de, apesar do filme ele te contar, ele no final ele deixa bem claro do que ele se trata, né? Isso, a única crítica que eu tenho a esse filme é esse excesso de exposição. O filme te conta o que ele acha, ele poderia muito bem acabar sem explicar e tu te viras pra descobrir o que ele tá falando. Mas essa questão de você assistir o filme e ter interpretações diferentes, como por exemplo, eu assisti o filme e eu saí desesperado, eu queria ver uma crítica de uma mulher falando desse filme, porque eu queria ver a visão dela, porque o filme essa coisa da Jennifer Lawrence, que ela nunca é ouvida, que ela é sempre deixada de lado, que ela tem uma função ali, simplesmente é servir ao Javier Bardem, a servir a Deus. Então eu queria ver esse comentário vindo de uma crítica de uma mulher, e realmente, isso funciona, que é muito legal. Só que tem um detalhezinho que aí já é extra filme, que é as declarações do Aronofsky. Eu acho que quando o diretor chega e te conta, meu filme ele fala sobre isso, ele fecha a discussão, você não tem mais o que discutir, porque ele já te contou do que é o filme, ele fechou a discussão. Eu acho que o legal de um filme como Mãe, que é um filme que é tão cheio de camadas, deixa em aberto, deixa a galera, sabe, você vai falar, esse filme ele fala sobre a Bíblia e Deus, não sei se você viu assim, mantém isso. Agora, quando ele fecha a discussão, você fica limitado àquilo que ele quis mostrar ali. Qual é a coisa que você vai, sei lá, eu enxerguei isso. Aí vai ver outra pessoa e falar, não, o diretor falou que é isso, então morreu o assunto. Você pode debater com ele, falar, não, mas é o meu filme, é o filme como eu enxergo. Mas o diretor, ele parece que ele quis fechar o filme, ele não quis deixar sair muito do que ele estava falando ali dentro do filme. Por isso que eu acho que esse filme é um pouco diferente dos demais do Aronofsky. O Aronofsky nunca foi de fechar o filme, deixar o filme aberto, cada um vivencia ele de uma maneira. Parece que o Aronofsky ele quer mostrar que esse é o ponto de vista dele. Se você tem o seu ponto de vista, fica com ele, mas o meu é esse, o meu filme é esse, meu filme talvez não seja esse que você está pensando. Nossa, eu acho que esse é um problema que acaba fazendo com que o filme seja, não digo menos debatido, mas acho que empobrece um pouquinho o diálogo a respeito do filme. Mas você não acha que iam odiar ainda mais se ele não apresentasse isso, assim?
Tipo, eu tô pensando do ponto de vista de um filme pra um grande público, querendo ou não, mesmo que ele não tenha tanta bilheteria, etc, é um filme pra um grande público. Eu acho que se ele deixar aberto demais, ele vai ser mais odiado, porque primeiro a gente vai lá e fala assim, não é um filme pra todo mundo, no sentido de que tem pessoas que não estão dispostas a refletir tanto sobre um filme. Então assim, não é um filme pra um grande público, talvez, ok, você tem que degustar de alguma maneira. Se ele não apresenta, tipo, deixa ainda mais aberto pra interpretação, vai ter gente que vai falar assim, nossa, que ridículo, porque pelo menos pra algumas pessoas precisam de algo um pouco mais claro, sabe? Um pouquinho mais claro. Sabe que eu acho que tem outra coisa aqui, que daí eu discordo um pouco nisso que o Fernando tá falando, porque eu penso muito com a cabeça daquele que é o cara que criou essa obra, né? Que, por exemplo, eu trabalho com a parte de criação, eu trabalho com criatividade. Então, assim, a partir do momento que eu tô desenvolvendo uma peça, por exemplo, eu tô criando um logo, eu tô, desenhando aquilo ali, eu tô colocando todas as minhas interpretações naquele símbolo. A partir do momento que eu vou apresentar aquele símbolo para um cliente, por exemplo, o cliente olha aquele símbolo que eu fiz, que é uma coisa estática, um desenho, e eu falo para ele, olha, eu usei curvas aqui porque eu queria dar mais volume, eu queria que o logo ficasse mais simples, eu queria que ele tivesse uma leveza aqui, porque a sua empresa fala sobre isso e tal. Então eu trago uma série de aspectos para aquilo ali. Só que às vezes o cara olha o logo e ele fala assim, olha, eu achei demais, porque aqui tem uma borboleta. Você fala, caraca, onde o cara tá vendo essa borboleta? Eu não coloquei borboleta ali, mas ele viu a borboleta, e pra ele fez sentido ter a borboleta, porque pra ele tem um significado. Então o cara viu com os olhos dele aquele símbolo e entendeu aquilo ali. Então eu penso assim, não tem problema o diretor se colocar dizendo, eu quis criar uma obra X, só que você interpretar como Y não desfaz da minha obra, talvez agregue mais significado a essa obra que eu tô criando aqui. Então eu não acho que seja um problema ele ter falado isso. Ele mesmo já falou que a obra vai da interpretação de cada um, né? E eu acho que quando ele fez, por exemplo, Noé, a gente tava vendo ali, cuspido, escarrado dentro do filme, uma visão do Aronofsky sobre aquela obra. E é aquilo, entendeu? E agora ele quis trazer uma coisa que eu acho que ela é mais volátil, por exemplo, que Noé. E aí o fato dele ter se posicionado, na verdade, pode abrir também imagem para outras discussões. Quer dizer, o cara quis fechar a obra mais ou menos desse jeito, mas eu acho que ele não foi muito feliz nisso, ele não foi muito feliz naquilo, eu não interpretei desse jeito, talvez eu interprete de outro e tal. Então eu acho que, assim, do mesmo jeito que agora a gente, como espectador, tá consumindo esse filme, tá entendendo ele de outra maneira, o próprio Aronofsky vai maturando também as ideias dele em cima do que vai chegando, entendeu? Acho que me pareceu também essa questão das declarações dele, me pareceu meio que uma maneira de justificar, porque ele percebeu, o estúdio percebeu que tava indo muito mal de bilheteria e do boca a boca. O pessoal tava falando mal, não tava entendendo. Não sei, eu tenho essa impressão de que talvez ele tenha, ou não partiu de repente não partiu dele, partiu do estúdio, fala, não, vai lá e explica o filme, fala o que é o filme pra ver se dá uma amenizada na galera. Talvez seja uma forma que eles tiveram de poder explicar o filme, porque assim, realmente, isso é verdade. Público, eu não costumo falar público médio, mas de falar público casual. Aquele público casual que vai no cinema uma vez de vez em quando. O público casual, ele quer ver um filme, ele quer entender o filme, é natural, ele não quer sair do filme sem entender nada. Eu acho que ele, ou os estúdios, pensando nisso, falam, não, explica um pouquinho do filme, porque senão a galera não vai querer ver o filme. O filme é indecifrável, já vi gente falando que o filme é indecifrável, não dá pra entender nada. E isso vai se espalhando e as pessoas não vão deixar de ir ao cinema porque eles não querem ir ao cinema para assistir um filme que não entendem. Talvez seja uma maneira também de tentar atrair esse público que tá com medo de ver um filme e não entender nada. Pode ser. Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso eu também acho válido, sabe? Isso eu também acho justo, assim. Tipo, se eles estão vendo isso, porque esse filme ele se encaixa naquela fatia que a produtora coloca para filmes independentes e, sabe, filmes artísticos e tal. Porque eles
eles vão produzir lá o seu Transformers, vão produzir lá os Vingadores, sei lá o que, vão faturar milhões com esse negócio, e aí quando eles colocarem o dinheiro no bolso, eles pegam 30 milhões, dão pro Aronofsky e falam, tá aqui, meu filho, faz um filme aí pra gente ganhar um Oscar e tal, entendeu? Então ele fica nessa fatia, né? Ele fica nessa fatia de filmes que não são, assim, filmes tão abertos, não são tão claros na sua explicação e tal, mas essa promoção acaba sendo válida. Sim. E se ele não tivesse aquela mastigadinha final, ele seria ainda pior, eu acho, assim, acho que ia ter menos gente entendendo, mas eu acho que é muito louco, porque ao mesmo tempo em que o filme é necessário para um mundo atual, assim, é importante para enriquecer um cinema que está cada vez mais pasteurizado, vamos dizer assim, o cinema comercial, hollywoodiano, etc. Ele causa esse incômodo e vai causar muito desse incômodo porque a gente está vivendo um mundo em que tem gente voltando a achar que a Terra é plana e que o nazismo não existiu, o holocausto não existiu. Então a gente vive um mundo em que tá rolando isso, ou seja, as pessoas estão cada vez com um pensamento menos crítico. Claro que eu tô dando uma de velho ranzinhos aqui, mas é um pouco disso, sabe? Tipo, as pessoas estão pensando menos, acho que tá rolando um movimento nesse sentido, e aí você tem uma grande produção, ou com um alcance razoável, chegando e criando esse incômodo, assim, é necessário, mas ao mesmo tempo eu entendo que comercialmente esse tiro no pé de uma certa forma pode correr esses riscos de bilheteria baixa e tal, né? É interessante, como o Fernando falou, sobre eu ser mulher e ter essa visão diferente. Eu acho que realmente muitas amigas minhas que assistiram o filme, assim como eu, se emocionaram bastante com o filme. Porque não sei vocês, mas eu me emocionei em algumas cenas, principalmente com a Jennifer Lawrence. Eu acho que é interessante ver esse apelo feminino no filme, que o Darren deixa bem claro, assim. E a personagem dela é muito... Assim, como o Fernando falou, tem muitas camadas o filme, dá pra entender várias coisas. E, inclusive, uma dessas camadas é a questão da reclusão dela e do tratamento que ela recebe, né? Então eu acho isso interessante. Mas enfim, vamos continuar, depois eu falo mais. Tá, não, beleza. Não, eu acho até que a gente pode partir justamente desse ponto, porque vamos partir do básico, né? A gente tá falando de um filme em que temos dois personagens centrais que ficam dentro de uma casa, e a partir dessas visitas que vão acontecendo, a vida deles ali começa a criar conflitos e tal. Esse é o básico do filme, só que ele traz várias metáforas por trás disso, né? Então, o que se entende? Que o Javier Bardem, ele interpreta Deus. Uma alegoria, é tudo uma alegoria, né? Uma alegoria, exatamente. Aí a gente tem a Jennifer Lawrence, que seria a humanidade, né? Acho que ela natureza. Mãe natureza. Ela é a mãe natureza e em alguns momentos ela seria a mãe do Filho de Deus, né? A Virgem Maria, talvez, assim, no sentido de... Isso. Então ela é essa representação da mãe natureza, a Virgem Maria, e também da figura feminina que governa o mundo, no sentido de que tanto que o Deus cria até mesmo ela, né? Mas enfim, mas a partir do momento em que ele a cria, ela tem alguma coisa de humanidade, não tem? Uma coisa de como a mãe natureza, mas que envolve também um pouco ali da criação do homem. Passa por isso o personagem dela? Envolve, né? É o mundo, né? Ao meu ver, a casa é o mundo. E ela quer proteger a casa, o mundo. E aí, quando ela vê aquelas pessoas chegando, que é a humanidade, né? Que assim, como o próprio Darren falou na coletiva de imprensa aqui em São Paulo, que aconteceu aqui, ele disse que a Michelle Pfeiffer é a Eva. E né, o Adão... Aí depois tem o Abel e Caim, que a gente vê muita dessas... Muito semelhante, né? Os irmãos lá, né? Spoiler, eles se matando. Enfim, tipo, a gente acaba vendo muitas coisas da Bíblia. Mesmo que vendo por um lado pessoal e não pelo lado bíblico, também remete a muitas coisas atuais, assim, digamos, né? A questão do homem, né? De brigas e tudo mais. Mas pela questão bíblica, tem muito a ver. A Jennifer, ela é a casa... E, enfim, aí ela vai querendo proteger e, tipo, indo contra o próprio Deus, que criou o homem. A leitura que eu tive foi de que ela representa simplesmente a mãe natureza, ou a natureza em si, e a casa representa, sim, o
planeta Terra. Aí tem o quarto deles, que é onde tem o cristal representando o Jardim do Éden, onde já tem o fruto proibido, que é o cristal. E aí, o que vai acontecendo é, a humanidade, ela passa a interferir na casa. A gente vê a humanidade querendo pintar a casa dela. O que significa aquilo ali? É o ser humano querendo construir, sei lá, hidrelétricas interferindo na natureza. O ser humano querendo criar lago artificial, ilha artificial. É o ser humano interferindo na natureza. É o ser humano interferindo na casa, querendo pintar. Aí tem a questão do ser humano sentado na pia, que nem o Dani comentou. E a mãe natureza ali, Jennifer Lawrence falando, não senta aí que não tá chumbado, avisando, alertando. Sim. A natureza vem alertando constantemente de que a gente tá passando por um problema de aquecimento global e as pessoas não estão ouvindo, o ser humano não está ouvindo e continua poluindo, assim como aquelas pessoas continuam sentando na pia. Aquela questão da pia quebrando e toda aquela água destruindo tudo, dilúvio. A gente tem a questão do nascimento da criança, Jesus. A gente tem a questão do menino ser idolatrado e todo mundo querer ver Jesus e acabar matando, a morte de Jesus, a questão do comer, né, do comer da carne de Jesus, a questão da culpa também. Então, e dela sendo espancada. Sim, mas aí não é um pouco, ela também não abraça um pouco essas outras questões, Fernando, porque, por exemplo, ela acaba sendo, sim, a mãe natureza, ela também acaba tendo um pouco dessa questão da humanidade, acaba também tendo um pouco da questão da Ave Maria. E tem a questão de ser Maria e de representar as mulheres como um todo, no momento em que ela é espancada, do tipo assim, eu acho que você pode fazer uma leitura mais crítica do sentido de que o filme é um pouco misógino, mas talvez tenha sido uma atitude do Aronofsky até de acusar a misoginia no mundo. De criticar, né? Porque ele é assim, ela dá luz, traz o bebê, leva lá, eles destroem, eles comem a carne e depois ainda chutam ela, porque ela ficou, sabe assim? Então é muito assim, a figura da mulher mesmo, né? Que dá a vida, gera a vida e é cuspida e é maltratada e é espancada. É por isso que eu fiquei muito sentida, porque é muito triste a gente como mulher assistir uma coisa dessa. E eu encarei isso não como algo negativo, mas como uma crítica do próprio diretor. Eu encontrei isso nele. Sim, é muito parecido com o que aconteceu com David Lynch e o Twin Peaks. Muita gente acusa o David Lynch de ser misógino com Twin Peaks, que Twin Peaks as mulheres de Twin Peaks sofrem como nunca. É impressionante como as mulheres de Twin Peaks sofrem. Mas ele não mostra isso de uma maneira sádica, é uma crítica mesmo. E o Aronofsky, ele tá fazendo essa crítica, porque a visão feminina desse filme é uma leitura diferente. Por exemplo, no momento algum tive essa visão. Eu só fui ler depois, que eu falei, caramba, como eu não pensei nisso antes? Mas realmente, o Aronofsky tá falando ali a mulher sendo... Ela é oprimida mesmo, né? É triste você ver ela sendo oprimida. Ela falando, não senta na pia, o pessoal sentando, aquilo me deu um desespero, mas em momento algum eu me coloquei no lugar dela. Me deu um desespero de alguém estar sentado na minha pia. Mas não pensei que aquilo poderia representar o tanto de mulheres que falam, que tentam ter voz e nunca conseguem ter voz. Diretores que não conseguem... E a questão do tratamento do próprio Javier Bardem com ela. Essa questão absurdo. De diferença, entendeu? E outra coisa que eu achei muito interessante, não sei se vocês encontraram isso também, é que eu vi muito de uma crítica do próprio Aronofsky espelhando no Javier Bardem, como, assim, o Aronofsky, ele é um artista, e deu pra ver, assim, que acho que ele entregou muito no personagem do Javier Bardem a questão do artista egocêntrico, a questão daquela pessoa que não tá nem aí, que só quer saber da obra dele. Então eu achei isso muito interessante. Até a minha amiga do site que escreveu a crítica, ela também pensou nisso na hora, e eu achei muito legal disso, dessa humildade, digamos, do diretor em encarar isso de frente e colocar no próprio filme. Please, come in. Hello. Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Hello. Hello. Did you know he had a wife?
eu acho que é muita visão que o Aronofsky tem de Deus, acredite ele ou não em Deus, né, no meu caso, mas assim, eu vi muito isso, ainda mais na segunda vez que eu vi o filme. Tipo, ele é totalmente, o Rin, né, o personagem do Javier, ele é totalmente egocêntrico, ele depois que cria, ele se sente, né, super, sabe assim, ele só pensa nele mesmo, ele não pensa na mãe, ou seja, ele não pensa na mãe natureza, ele não leva em consideração, ele é extremamente benevolente com a humanidade representada por todas aquelas pessoas, por mais cagada que elas façam, então é uma forma dele criticar. E eu enxerguei que depois que cai o sangue, né, e que forma aquele furo lá na casa, eu enxerguei aquilo como a criação do inferno, assim, né, quando se criou o inferno. E aí eu acho que gera uma dubiedade, assim, que eu vou querer ver o que vocês acham. Não sei se eu tô super interpretando o filme, mas assim, o personagem lá do Domhnall Gleeson, ele olha pra Jennifer Lawrence e fala assim, você sabe como eu me sinto, alguma coisa nesse sentido do tipo assim, somos injustiçados, e vai embora. E naquele momento tem uma foto do Javier Bardem pintado como se fosse o diabo, né, e cortado. Eu entendi que a partir daquele momento ele na verdade está representando algo semelhante a Lúcifer, então seria o Lúcifer, mas não o conceito de Lúcifer do diabo que se tem na cultura judaico-cristã do cara que representa o mal, mas de quem representa o injustiçado que caiu do céu, né, ou seja, que foi expulso, tal, né, do paraíso. E a partir daquele momento eu entendi que o Aronofsky está colocando Deus e o diabo como a mesma pessoa. Sim. Porque o mesmo, né, o mesmo que dá é o que pune e tudo mais, o mesmo que cria é o que mata e etc. Então eu tô vendo muito isso, e porque eu acho que daí isso consolida uma visão do Aronofsky de que Deus é, tipo, não deve ser levado tão a sério, de que as pessoas precisam parar de louvar Deus tanto assim. E tem um negócio, entendeu? que você mesmo tinha falado antes, que é da própria interpretação do Javier Bardem, né? Como esse cara, ele é grande na tela, como ele consegue trazer o peso necessário pra tela e como ele dá esse volume para que esse personagem ganhe também essa importância. Porque a hora que ele aparece, você odeia ele, mas ao mesmo tempo tem momentos que você quer que ele esteja perto pra proteger ela. Porque ele some dela, você tá na pele da mãe, né, porque você tá junto com ela o tempo inteiro. Quando ele volta, eu pelo menos senti isso, você se sente protegido. Fala, que bom que ele voltou. Ao mesmo tempo você fala que babaca que é esse cara, entendeu? Que é um pouco a relação de, talvez, de muita gente com Deus, no sentido de quando você sofre, né, quem é religioso ou quem, enfim, tipo, fala assim, Deus me abandonou, e aí Deus... É a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ou Deus me abandonou, mas ao mesmo tempo, deu qualquer problema, corre pra Deus, entendeu? Exatamente. Eu concordo, eu acho que o Aronofsky, ele é muito crítico desde sempre com a questão religiosa. Ele foi criado como judeu, mas ele nunca foi muito de ir pra igreja, e aí como ele foi vivenciando, foi conhecendo outras culturas, ele foi abandonando a cultura cristã, e aí ele faz uma crítica. Uma vez eu vi uma entrevista dele, onde ele fala que todo o mal da humanidade se deve à ausência de Deus, a ausência, assim, ele fala, se Deus existisse, ele interferiria em toda essa maldade. Então essa crítica que ele faz, todo o problema seria resolvido se o Javier Bardem falasse, vocês dois, fora da minha casa. Todos os problemas seriam acabados. O filme acabaria ali. Sabe aquela brincadeira de dar uma frase e a pessoa resolve o problema e aparecem já os créditos? Sim. Seria mais ou menos isso. Seria mesmo. É verdade, só que a crítica do Aronofsky é, ele não age, por quê? Porque ele quer que as pessoas adorem ele. Tanto que quando as pessoas estiverem adorando ele tá lá, não, chega mais, não, eu quero que vocês venham e adorem a mim e adorem também ao meu filho. E aí entra também a questão de Jesus. Só que também você pode fazer uma leitura de que ele tá criticando também aqueles artistas que criam, mas querem adoração somente pra ele. Aquela coisa do ícone, né? Aquela pessoa criou aquilo, aquela pessoa é um ícone. Darren Aronofsky criou, sei lá, Cisne Negro, e ele vira um ícone. Eu acho que também, não sei se vocês vão concordar, mas acho que também é uma meia-culpa do Aronofsky. Porque, sim, sem dúvida. Se você pensar, Jennifer Lawrence se apaixona por Javier Bardem, um homem mais velho. Jennifer Lawrence se apaixona por Darren Aronofsky, mais velho, que é um artista cultuado, as pessoas amam de paixão. Talvez ele esteja também fazendo uma meia-culpa, não sei se o sucesso subiu a carreira dele, mas eu vi muito do Aronofsky ali no Javier Bardem. Não sei se vocês viram isso também. Faz sentido, ainda mais que considerando que o filme anterior foi o Noé, que foi um filme grandioso, tipo, muito caro. Talvez tenha sido mesmo isso, assim, tipo, e como ele voltou a fazer um filme mais barato, talvez isso represente também o fato de que, tipo,
tipo, ele achou que tava abafando, aí percebeu que não fez lá um filme tão bom quanto ele gostaria, talvez. Legal. Ele cai certinho, sendo depois de Noé, Vou né? te falar que a minha cabeça explodiu agora que a Jennifer Lawrence namora o Aronofsky, que eu fiquei um tempo aqui e falei, caraca, eu não sabia disso! Não sabia? Não Faz mais de sabia. um ano, se não me engano. Nossa, eu sou totalmente por fora dos buchichos da também não da tô internet. sabendo, agora que caiu a minha ficha aqui. Cara. Não, eu fiquei sabendo há pouco tempo também. O Fernando falou isso, deu, não. Não, eu acabo sabendo dessas fofocas por conta da maratona que eu fiz do Darren. Ai, caraca, eu dando uma de Nelson Rubens aqui no programa. Nossa, total. Não, mas total. Tá certo. Não, mas faz sentido. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Por isso que a minha cabeça explodiu. Eu falei, caralho, é isso mesmo, que incrível. E é legal que ele escreveu o roteiro há mais de 2 anos, né? E ele não tava com ela. Ele escreveu o roteiro em 5 dias, se eu não me engano. Ele se trancou num quarto e escreveu. Não, e é muito bizarro essa criação do roteiro, porque ele tava falando que ele tava no quarto, criando um outro roteiro, e aí do nada ele começou a sabe, divagou e começou a pensar em outras coisas. Caramba. Nasceu de uma questão ambiental. A primeira ideia era fazer uma crítica ambiental. E aí ele ficou maluco, e aí ele tava sozinho, no final de semana sem os filhos, e começou a escrever desesperadamente. Em 5 dias, tava o primeiro roteiro, né? A primeira versão do roteiro, e aí daí foi pra frente, mas é muito louco isso daí, né? Você sabe que tem uma coisa que eu fiquei pensando, porque quando eu saí do filme, eu até falei pro Daniel assim, eu falei, eu vou precisar de um tempo pra ir digerindo esse filme. Porque eu na hora saí meio anestesiado, assim, sabe? De tanta coisa que ele traz, de tanta coisa que ele sugere e tal. E eu adoro olhar o filme justamente por essa interpretação do diretor. Então, uma das coisas que eu fiquei completamente apaixonado pelo filme foi pela parte técnica, né? O design de som do filme eu achei fantástico, mas eu adorei a câmera do Aronofsky, os movimentos da câmera, como toda hora a gente tá acompanhando, né, a Jennifer Lawrence e tal, aquela câmera próxima, e aí eu acho demais como o personagem dela ganha essa amplitude, quando a gente para pra pensar nela como a mãe natureza, como a Ave Maria, como o símbolo feminino e tal, e aí tem uma coisa até que eu costumo falar, já falei aqui no podcast, que é, o ser humano é o pior tipo de homem que existe, eu sempre falei isso, né? E aí, eu acho que ela traz um pouco disso. Por quê? Porque ela traz a humanidade, que seria quase que a essência humana, sabe? Aquele lado humano sem preconceito, sem... Puro, né? Puro, exatamente. Harmônico, que está em contato com a natureza, que está vivendo sem qualquer tipo de problema e tal. E aí, quando você vê a chegada dos homens ali mesmo, né? O personagem do Ed Harris, a própria Michelle Pfeiffer, e depois as outras pessoas que vão surgindo, você percebe que aquilo ali vai sendo trabalhado como sendo mostrado um pouco do ego, a inveja, né? Todos os pecados capitais, assim, vamos dizer, eles começam a ser impressos ali. E aquilo, de uma certa forma, vai poluindo ela também. Ela também vai se sentindo compelida com aquilo. Ela também vai começando a sentir raiva. Ela também se sente, sabe? Ela também quer destruir aquilo. E aí, quando ela sente esse ódio, é quando ela tem aqueles tremores, né? São sempre em momentos de impacto, em momento que ela quer sair, que ela quer mostrar, mas que ela se segura e tal. Então, você percebe que essa presença desse outro lado humano, né? Esse yin e yang, esse lado mais sombrio, essa parte mais podre do ser humano, como ele vai destruindo com o que é natural nosso também, como ele vai se sobrepondo ao que é natural nosso, que é o amor, a questão, sabe, sem culpa, sem inveja, o prazer de estar simplesmente fazendo sem precisar de nada em troca e tal. Então a gente vai vendo isso, e aí ela precisa tomar lá um analgésico para que ela fique amordaçada por aquilo. E o que é esse analgésico? É justamente algo que o homem também produz, né? Quer dizer, tá ali no vidrinho, num pó amarelo, um negócio bem químico, que é nada mais do que a própria mão do homem para tentar de alguma forma segurar essa natureza, essa humanidade dentro de uma coisa controlável, entendeu? Então você vai mantendo... inibir essa manifestação natural. Eu tive essa
dificuldade de entender esse pozinho amarelo, assim, falei, não sei se é alguma referência a alguma coisa que eu não peguei. O Lucas tem uma teoria. Você já te falaram da teoria dele? Não vi. A teoria do Lucas. Então vamos cobrar dele depois, não é minha não. Lucas Albuquerque, lá do Cinemação. Do Cinemação. Então cobrem dele se vocês acharem que é furado. Tá. Mas ele diz aquilo que aquele líquido ali, amarelo, representa a luz do sol, do qual a natureza se alimenta. Eu não acho. Não, pode ser, mas acho que é uma interpretação possível. Né? É possível, mas como ela só toma em momentos que ela tá pra perder o controle, eu entendi muito isso, entendeu? Como se fosse um remédio químico, uma coisa fabricada pelo homem, aquilo ali, é uma coisa que não é natural e que ela precisa, é uma forma dela tentar se manter dentro do controle, ela tentar se manter harmônica, né? E a gente vê isso hoje em dia, o homem poluindo, o homem destruindo, não sei o quê, mas aí vai lá e planta 500 mil eucaliptos lá pra ter o oxigênio e tal, entendeu? Mas porra, a árvore de 1000 anos que tava lá, que ele cortou, foda-se. Essa questão ambiental é o que eu mais gostei do filme, essa questão ambiental, porque, pensa bem, a Jennifer Lawrence, quando ela perde o controle, o que acontece com a casa? A casa treme, né? A casa chega a ter que cair algumas coisas. O que a gente pode entender? A interferência do homem na natureza, que causa furacões, chuvas torrenciais, inundações. Exato. Muito dessas catástrofes naturais são causadas decorrência da ação do homem. Então, essa ação que o homem tem de querer quebrar a natureza, de interferir na natureza, faz com que a natureza se volte contra o próprio homem, de forma com essa... Ela treme, ela dá um grito e tudo começa a tremer. É o grito que a natureza dá, são os alertas que a natureza dá, mostrando que o ser humano está interferindo sim em aquecimento global e todos esses problemas que a natureza vem tendo nos últimos anos. E toda a questão da casa com a mãe é muito bonito, assim, e o modo como o Aronofsky filma, como a gente já viu no Cisne Negro, principalmente, que é essa questão da câmera mais intimista, mais próxima, né? Então é legal ver como ela e a casa estão sempre juntas, assim, você sempre vê os planos que a Jennifer também vê. Então a gente nunca vê a casa num plano mais aberto, mais amplo. É bem legal isso, como ele filma, sempre com a câmera na mão e tudo. Então acho que é meio que uma personagem a casa. É óbvio, é uma personagem, mas... É a personagem. E a Bárbara levantou essa questão da direção do Darren. A forma como ele decupa é maravilhosa, porque ele consegue focar no rosto da Jennifer Lawrence, é obcecada no rosto dela, porque a gente tá vendo o ponto de vista dela. Ou a câmera tá no rosto dela, ou a câmera é subjetiva, mostrando o que ela tá vendo, ou é aquela over the shoulder, filmando por trás do ombro dela. Que é o que ele usa muito em O Lutador e também em Cisne Negro, que é 2 filmes que se focam completamente em um personagem só. É um estudo de um personagem. E aqui é o estudo do personagem dela. É um tema igual, né? É um tema muito parecido. E também, repare, quando ele filma o Javier Bardem, Deus, ele não foca tanto no rosto, ele deixa um plano americano, assim, na cintura pra cima. Só que quando ele filma a humanidade, ela tá inteira, porque há um distanciamento, ele não quer nos aproximar da humanidade, então a humanidade, ela pode ser filmada de plano aberto, corpo inteiro, Javier Bardem, plano americano, porque ele precisa mostrar a grandiosidade, e a Jennifer Lawrence, a mãe natureza, de perto, porque ele quer mostrar o ponto de vista dela. Então o Darren é muito legal, tanto na narrativa quanto também na forma imagética, a forma como ele decupa, mostra o filme, o que ele quer contar por meio apenas das imagens. Essa é coisa que pouco diretor consegue fazer. Até porque o que a Jennifer vê, nós vemos também. Então ele deixa essa coisa subjetiva pra gente ir com ela. A gente tá mergulhando com ela nessa história. Por isso que é um filme de ou você mergulha ou você não mergulha. Ou você entra ou você não entra. Exato. Agora, vocês não acham que também tem um pouco... Ele brinca um pouco, assim, com a linguagem visual quando ele traz alguns traços nela quase que utópicas, assim, quando você vê ela com aquela pele quase que de uma boneca, quando ele sensualiza com ela logo na primeira cena, né? Quando ela vem andando lá com aquela camisola quase transparente, você vê toda a silhueta dela. Então, assim, será que ele também não brinca um pouco como se isso fosse quase que uma utopia também? Esse personagem, ele flerta um pouco com essa utopia. Eu acho que nesses momentos, e principalmente por ter uns momentos de plano aberto dela, principalmente no começo, que daí ela tá toda emoldurada, né, pela porta, pela luz e tal. Eu acho que é uma forma dele de endeusar a mãe natureza em detrimento do erro que ele coloca no filme dos seres humanos de endeusarem Deus, entendeu? O Dani tá fazendo aspas voadoras. Tô fazendo aqui, aspas voadoras aqui, endeusarem, mas... E eu acho que ele não sexualiza ela, não. Não, assim, eu acho que é a questão dele purificar ela, entendeu? Ele deixa ela sempre com uma imagem
imagem pura de uma pessoa inocente. Muitas colegas minhas viram muita sexualização por parte do Aronofsky. Engraçado, eu não enxerguei dessa forma, gente. Eu, como mulher, eu não enxerguei. Eu achei que é justamente o contrário. Ele quis purificar e tornar ela uma imagem de alguém limpa, digamos, sabe? Pura, purificada. Até porque ele precisa contrastar, porque se a gente pegar a fotografia do Matthew Libatic, ela é escura pra caramba. É o filme mais escuro do Aronofsky, é mais escuro que o Pique é preto e branco. Você vê o nível de escuridão que é esse filme. E ele é granulado pra caramba. Que você vê, parece que ela foi filmada com celular, sabe? Que ele é todo granulado, sei lá, com zoom ainda. Mas assim, é proposital, não é que o Libatic não sabe filmar. É longe disso. Ele cria esse granulado porque ele quer mostrar que aquela casa, ela vai ficando cada vez mais decadente, ela é uma casa suja, então é uma fotografia suja, uma fotografia escura. E aí quando ele abre o plano, principalmente lá fora, e mostra a Jennifer Lawrence com aquela luz, que ela fica com aquela roupa clara, ela cria esse contraste entre toda aquela casa que não é suja, mas ela tá queimada, ela tá destruída, e aquela fotografia escura que representa a humanidade, que já tá começando a ficar corrompida, precisa deixar a natureza bonita, porque senão fica tudo feio no filme também, né? Sim, e a Jennifer Lawrence, ela tá muito bonita nesse filme, assim, e não é bonita de sensualmente bonita, ela tá... Não, Quando ela faz aquele jantar, que ela se veste, nossa, ela tá linda. Linda. Não, eu não acho que ele usa ela como uma figura sexual, nem nada disso. Eu acho justamente o oposto, assim. Eu acho que ela tem essa coisa da pureza e tal, mas ele explora justamente, a câmera sensualiza com ela, sabe? Como se a câmera falasse, olha que figura bonita, admira essa figura bonita, essa beleza que tá aqui na sua frente e tal. E toda a primeira sequência é meio que ele dançando com a câmera ao redor dela, né? Você vai vendo ela em todos os ângulos ali e tal, até ela emoldurar justamente. Por isso que eu acho que ele tem um quê ali de trazer quase que uma utopia, sabe? Olha, você tá num cenário lindo, que uma seria casa o início linda. Do mundo, né? Exato. Tava tudo bacana. Gênesis 1, acho que é o versículo 6, que fala que quando Deus ele observou e viu que tudo que ele fez, ele achou muito belo. Então talvez seja isso, seja o Aronofsky mostrando que aquilo que ele fez, a natureza, né, criada, é muito bela. Acho que por isso que a câmera ela é tão focada, de forma obsessiva, na figura da mãe natureza, na figura da Jennifer Lawrence. He has pictures of you in his luggage. What were you doing in their luggage? O que vocês acharam da trilha sonora? Na verdade, não é uma trilha sonora, é um som. Qual trilha sonora exatamente? E assim, eu achei interessante, porque assim, eu sou um fã declarado do Clint Mason, mas declarado, eu ouço as trilhas do Clint Mason como se fosse música de rádio, assim, eu ouço direto no meu celular. E quando eu descobri que ele não ia participar desse filme, que ia ser o Johan Johansson, eu já torci o nariz, já falei, já não curti, já não vou querer ver esse filme, mentira. Eu achei curioso, porque o Clint Mason, ele tá com o Darren Aronofsky desde o primeiro filme, na verdade, desde o primeiro curta do Aronofsky. E aí, vendo o filme, eu entendi. As trilhas do Clint Mason, ela serve para elevar a cena. Todas as trilhas do Clint Mason funcionam para elevar a cena. E aqui, a trilha do Johan Johansson, ela é tão sucinta que ela cria barulhinhos que se mesclam aos sons da madeira, dos passos, das gotas, da madeira queimando, porque é uma trilha que funciona para ambientar, tal qual ele fez lá em A Chegada, que ele criou uma trilha pro filme do Denis Villeneuve, que serve como ambientação. Por isso que eu gostei da trilha sonora, mesmo ela não existindo. Exato. É quase inexistente. Por isso que eu trouxe também o nome, né, do cara que foi o sound designer, porque essa ambientação, ela é muito importante, porque ela traz o volume das cenas, né? Enquanto você está assistindo, você vai sentindo a casa corresponder às ações que estão acontecendo dentro dela. Então isso é importante, né, para você ganhar esse volume. A gente está falando da casa que representa a terra, que representa o mundo deles ali, e aí a cada ação, a cada coisa que está acontecendo, ela vai respondendo minuciosamente. Então ela cria a ferida, o som de passos às vezes mostra a fragilidade dela, aquela conexão da Jennifer com a casa, né, do pulsar
ar da casa, mostra também um pouco dessa vitalidade dela e tal, mas ela se mantém viva e ativa pelos sons dela, por isso que ela também é um personagem. Eu acho que também cria um incômodo, cria um... passa pelo lado do suspense, pelo lado do suspense, né? Mas do incômodo no sentido de... Porque eu acho que o filme é muito incômodo, ele é muito irritante, né? Assim, de uma forma boa, mas aí o que eu percebo? Eu acho que é também uma forma de dizer assim, olha como o homem e o ser humano, porque se a casa representa o mundo, né? Olha como tá tudo te irritando. Eu vou te deixar irritado pra você ver como que a natureza está se sentindo e como que a gente, nós humanos, estamos fazendo com a natureza, entendeu? A gente tá incomodando demais, entendeu? Não sei se... Ou pelo menos pra criar esse clima de tensão, de incômodo, de ficar irritado, entendeu? Foi um filme que a primeira vez que eu vi, na segunda eu já sabia o que esperar, mas a primeira vez teve um momento que eu falei, gente, acaba logo o filme, mas não acaba logo porque o filme está ruim, acaba logo porque eu estou irritado. Acho que é uma coisa... Irritado, enfim, é um bom irritado, não sei, né? Não, faz sentido. O Aronofsky, ele até fala muito sobre... Ele fala que essa exclamação no Mãe é um grito, né? Ele queria gritar pro mundo o que ele tava pensando. Ninguém gosta de alguém gritar no seu ouvido, né? É incômodo pra caramba alguém gritar no seu ouvido. E quando ele faz esse grito, é realmente pra incomodar. Às vezes, o choque... Como eu tô vindo de maratona, Aronofsky é muito pesado, eu assisti esse filme, eu saí tranquilo, assim, não saí, ai, que filme pesado. Eu tô até pensando no psicólogo, que eu acho que eu tô com algum problema psicológico, porque excesso de Darren Aronofsky comprometeu a minha psique, eu tô meio perturbado, assim. Eu assisti esse filme tranquilo, assim, no momento algum eu fechei o olho, eu embrulhei o estômago, eu falei, ai meu Deus, perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Mas é legal também notar os atos do filme, né, porque o primeiro e o segundo ato o primeiro ato não é que é arrastado, mas é que ele é mais lento. E é de propósito, porque ele faz aquele tan no terceiro ato, é proposital, ele realmente quer incomodar. Então, se ele incomodou todos nós, é porque ele conseguiu. Era o que ele queria. Porque o terceiro ato é uma loucura, né, gente? É absurdo. E assim, eu acho que a desordem que ele cria, ela é exponencial. Então, por exemplo, tava numa calmaria, quando a coisa começou a degringolar, foi de uma vez só. E o caos é assim, né? O caos, ele começa devagar, mas depois que ele vem com tudo. Ele não é tão paulatino assim. O caos, ele acontece de uma vez só. E o que ele quis mostrar é isso, ó, galera, vocês estão aí achando que tá tudo bem, não, a natureza vai se resolver sozinha, não, tranquilo, vai lá pra Amazônia, explora a cobre lá que não vai pegar nada. Só que quando a natureza resolver cobrar, cara, ela vai cobrar de uma vez só, ela não vai avisar, vai ser uma destruição completa, um caos assim de uma hora pra outra. Então acho que é esse o recado que ele quis passar com esse terceiro ato do filme também. Tudo nesse filme tem um propósito. Mesmo aquilo que você não goste muito, por exemplo, me incomodou aquela fotografia escura. Me incomodou muito, eu não sei. Eu queria ver até uma outra sessão, que eu não sei se a sessão... Acho que a Bárbara tava comigo, não sei se tava na sessão da cabine. Não sei se a cabine tava escura, não sei. Eu achei muito escuro, aquilo me incomodou. Mas eu senti escuro, mas eu senti que era de propósito aquela escuridão. Ele tinha um sentido pra ela ser daquele jeito. E acho que é interessante que se você interpreta desse jeito que a gente tá interpretando, esse caos é o momento que a gente vive hoje, né? Sim, que é isso, todo mundo adorando a Deus, cada um interpretando de uma forma diferente, todo mundo se engalfinhando, porque pensa de um jeito diferente, detonando com a casa que nem um louco. E é muito isso, tipo, a gente tá vivendo isso. E aí a acusação dele se a gente continuar assim, logo ela vai descer lá pro porão e atear fogo, né? Exatamente. E aí eu queria chegar nesse momento, né, nesse terceiro final ato aí, justamente queria saber o que vocês pensam sobre esse loop, porque ao mesmo tempo em que ele é crítico em relação à figura de Deus, eu achei um tanto irônico ele mostrar que, tipo, as coisas voltam através da vontade de Deus, entendeu? Através da tentativa de novo de Deus, ou seja, ao mesmo tempo que ele critica, ao mesmo tempo que ele mostra que aquilo ali é um problema causado pelo próprio Deus, pelas atitudes dele ali e tal, ele volta e fala assim, não, mas aí começa de novo, até a gente aprender a lidar com ele. Então eu achei uma coisa um pouco irônica, sabe, no discurso dele, nesse sentido. Tá bom, a gente odeia, ama, o que é, entendeu? Não, porque ele acaba desse jeito, assim, porque é isso que tem que ser, é assim que é, né? É basicamente isso. É quase uma visão espírita, né, do mundo, acho que cai muito nisso, né, o espiritismo cai muito nessa de, tipo, se o ser humano não evoluir, ele vai evoluir de outra maneira em outro
planeta, né? Outra materialidade e tudo mais. Né? Eu vejo os filmes do Aronofsky, ele, eu não sei, alguém me falou que ele se declara ateu, mas acho que ele é mais agnóstico do que ateu pelas obras dele. Porque em momento algum ele fala, Deus não existe. Ele fala, se Deus existir, eu vejo ele dessa maneira. E aí ele fala, por exemplo, aqui. O que eu vejo de mãe? O que ele fala? Se Deus existir, ele é assim, assim, assado, ele é egoísta, ele só pensa em si mesmo, ele só quer adoração própria, ele tá cagando pra humanidade. Eu acho que essa é a visão dele. E aí ele mostra, Deus, se ele quiser, ele destrói tudo e constrói tudo de novo. Mas, assim como Noé também, ele tem a visão dele de Deus. Eu acho que é mais uma questão de, tipo, ele agnóstico, ele fala, se Deus existir, ele vai existir dessa maneira, porque é dessa maneira que eu enxergo. Porque ao mesmo tempo que ele traz nessa última cena, né, que ali você conecta os pontos finais, né? Quer dizer, é um loop eterno aquilo ali. Você cria essa natureza, essa humanidade, você cria essa figura inocente, natural, que vai servir aquele Deus para que ele continue fazendo suas criações, para que ele continue. Então é um loop eterno. E aí, ao mesmo tempo que ele santifica esse Deus quase que como, olha, ele é o criador e é ele que determina se a gente continua ou se a gente para, é ele que tem o poder de voltar com a história pro começo. Ao mesmo tempo ele também mostra que é um cara que que é inconsistente com o seu viver, que ele vive só pra si mesmo, eu quero continuar com isso, eu quero criar de novo essa figura que me ama, que me alimenta, porque eu preciso continuar com as minhas criações e tal. Então ele acaba trazendo um discurso muito muito dúbio, sabe? A gente fica, mas ao mesmo tempo que parece que ele tá mostrando que esse cara é muito poderoso, ao mesmo tempo ele mostra que esse cara é muito centralizado nele mesmo, entendeu? Mas também tem outra interpretação, assim, em questão do final, que ele retorna, ele volta a fazer tudo. Tem também a questão que é porque a mãe natureza, ela ainda tem amor pra dar e pra ajudar ele a criar tudo, porque ela dá o coração a ele, né, que ele pergunta se ele ainda, eu não me lembro do que ele fala exatamente, que ele pergunta se ele ainda ama, se ela ainda ama ele, ela fala, né, que ela dá o coração pra ele. Eu acho que tem muito disso, que não é só Deus, tem também a natureza junto. Ao meu ver foi isso. Eu senti que foi um momento de maior egoísmo dele, porque ele fala, mas você ainda me ama. Ele não tá falando, você ainda ama a humanidade, ou o planeta Terra, ou a natureza. Não, você me ama. Ali, Aronofsky de novo tá falando de um Deus completamente egoísta. Mas ao mesmo tempo que ele tá falando que é um Deus egoísta, ele também tá falando isso que a Bárbara falou, que a natureza, essa humanidade, também continua amando ele. Então, ao mesmo jeito que ele mostra que esse Deus é egoísta, ele também mostra como a humanidade é cega também em algumas coisas. Porque ela também representa a humanidade, né? De uma forma diferente, mas de Adão e Eva, do lado do homem e da mulher, mas representa. E eu acho que também é isso, assim, é uma forma de... Eu acho que tem duas mensagens que tem aí. Uma delas é, ele só existe e só continua criando porque tem o amor da humanidade, ou seja, e realmente, Deus só existe se tiver alguém pra acreditar nele. É meio que essa pegada. Se ninguém não tivesse ser humano, quem que vai acreditar em Deus? Ninguém. Então Deus existe? Provavelmente não. Num ponto de vista filosófico, claro, né? Não pra quem é religioso. E também tem acho que uma coisa do ponto de vista de natureza, né? Que é basicamente assim, o planeta Terra vai continuar belo e formoso rodando ao redor do Sol durante milhões e milhões de anos. Quem vai se ferrar mesmo se a gente continuar destruindo a Terra é o ser humano e não o planeta, entendeu? Assim que todos os homens, vamos supor que acontece um monte de catástrofe, a humanidade acaba, o planeta vai ficar ótimo, em 15 dias ele tá novinho em folha, entendeu? O Rio Tietê tá limpo. Então assim, é um pouco disso, assim, tudo vai continuar, é a humanidade que vai se ferrar, e daí talvez ele crie novos humanos, não sei, mas assim, tô indo num ponto meio batido, mas é um pouco disso também. Então são essas duas mensagens. Concordo. E é muito interessante, né? Como a gente pode enxergar de várias maneiras. Sim. Não, olha, eu vou falar pra vocês que quando a gente saiu do filme, eu falei pro Daniel que como eu fico feliz que ainda existam figuras como o Aronofsky, como o Villeneuve e tal, que são cineastas que quebram um pouco com essa mesmice e tal, né? Como a Bárbara falou aqui no começo pra gente, é uma obra-prima, é uma obra cinematográfica fantástica, assim, e eu senti a mesma coisa, uma obra que você assiste
noite que você vai pra casa e continua pensando nela e você continua trazendo ela pra sua vida pra tentar, sabe, encaixar, e você se vê refletido nela de várias formas, ela cumpriu com uma visão que transcende simplesmente ser uma obra de arte. Ela passou por um processo de criação ali que te provoca, que te faz pensar, que te faz refletir e tal. E que te incomoda, que eu acho que é muito importante. Eu acho muito importante incomodar. E assim, isso te faz sair do senso comum, isso te faz pensar em várias outras coisas. As pessoas que saíram do filme falando, eu odiei esse filme, que maravilhoso que você odiou esse filme, que maravilhoso porque que você também foi... sentiram, né? Exato, sentiu, aquilo ali te provocou alguma coisa, nem que seja o ódio. É importante a gente também saber lidar com isso, entendeu? Então eu acho fantástico a gente continuar tendo essas figuras provocativas e tal, porque às vezes eu sinto falta um pouco dessa, sabe, dessa persona, dessas pessoas questionadoras e tal, que vão trazer isso pro grande público, né? A gente faz um pouco isso quando a gente escreve crítica, quando a gente publica artigo, cria site, não sei o que e tal, mas a gente vai propagando isso dentro daquele núcleo que a gente tá. Agora, quando a gente tá falando de um cineasta que vai fazer uma obra que vai ser, né, distribuída pelo mundo inteiro e tal, eu acho fantástico o cara conseguir trazer uma obra que irrite, que provoque, que dê ódio, que dê amor, que dê reflexão, sabe? Que seja esse turbilhão de sentimentos, porque a gente sai dessa anestesia geral de ficar vendo as mesmas coisas, acreditar que tá tudo bem e que é isso aí, pronto, acabou. Não, vamos pensar, vamos refletir sobre a nossa própria existência, entendeu? What do they want? God help you. They've come here to see me. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Porque eu não entendi. Tá. E eu acho que assim, é um filme que dá pra você pegar segundo por segundo e ficar falando, nossa, mas o que é isso, o que é aquilo, lá. Sem dúvida. Mas na hora que ela vai pra porra da descarga e tem um negócio que parece um, sei lá o que, e solta um sanguinho e vai embora, o que é aquilo? Não entendi nada. Aquilo lá, É um alien. aquilo lá eu boiei. É um alien, é. Sei lá, Olha, falha... é verdade, né? Eu esqueci disso. Eu acho que foi falha na Matrix. eu acho que foi, não tem explicação. Tipo, mas assim, acho que é legal. De repente alguém... Igual o negócio do líquido amarelo. Engraçado que o Dario se recusa a explicar o líquido amarelo. Então, alguma coisa tem. Se ele não quer explicar, é porque alguma coisa tem. Sei lá, eu por enquanto, a única teoria que eu vi foi essa do Sol, meio furada, mas foi a única que eu vi, mas... E a minha, pô, acabei de dar a minha teoria aqui, pô. É muito boa. É muito boa. Melhor de todas. Melhor de todas. Não, mas ó, eu acho que pra tudo a gente precisa dar uns passos pra trás pra tentar entender qual que é dessas cenas, né? Então vamos pensar, por exemplo, nesse bicho que aparece, essa coisa que aparece ali. Um pouco antes, ela tá sendo provocada pela Michelle Pfeiffer ali. A Michelle Pfeiffer tá toda hora provocando ela, insinua lá que ela precisa transar com o marido e não sei o que. Ela tá toda hora sendo provocada, ela se sente provocada, se sente incomodada e tal, até o momento que essa discussão acaba, quando ela percebe que chega lá na questão dos filhos e tal, e, né, elas estão discutindo ali, e aí cria-se um climão. E a Michelle Pfeiffer, vou fazer uma limonada e tal. E ela tá ali, ela tá provocada, ela tá, né? E a casa é a conexão dela com aquilo ali. Então, pra mim, esse ser, essa coisa esquisita que aparece, que é quando ela começa a procurar de novo a Michelle Pfeiffer pela casa, chega dentro do quarto, aí ali ela encontra, né, uns papéis com sangue em cima da pia, joga fora e tal. Aquilo ali é justamente um símbolo de anormalidade, entendeu? É um símbolo de algo que não tá encaixado ali, não faz parte daquele ambiente. É uma coisa que tá fora. E isso aparece uma única vez quando ela tá tendo um pouco mais de intimidade com a Michelle Pfeiffer. Então, a Michelle Pfeiffer é a representação de quem? De uma mulher também, né? De Eva, basicamente. De Eva, mas a gente tá falando de uma mulher desse lado
homem, lá do negativo homem, né, que olha muito pra aparência, que olha muito pro social, ela é vaidosa, ela é exatamente. sensual, Então ela é essa figura, e ela tá se impondo, ela tá tentando tomar conta da vida, dessa natureza. E aquilo ali não tá funcionando. Então aquilo ali é na verdade um choque visual de uma anormalidade, de uma coisa que não faz parte desse contexto, entendeu? Pra mim é a única explicação que teve depois que eu fiquei pensando sobre o filme. Eu concordo, é que eu nem tô lembrando bem de quando começou essa cena aí, mas você falando faz sentido, é uma anormalidade da situação. Sim. Exatamente. E é muito interessante, porque quando o filme começou, antes de eu matar a charada, entre aspas, né, tipo, no sentido de falar assim, beleza, ele é Deus, ela não sei o quê. Aí que eu comecei a prestar atenção em detalhes e falar assim, ok, então isso é tudo uma metáfora, etc. Eu achei que era a história de um casal que tinha perdido um bebê. Eu falei assim, nossa, acho que eles perderam o bebê, enterraram no fundo da casa, em algum lugar da casa, por isso que ela sente esse coração, por isso que eles estão nessa relação meio estranha, por isso que ela quer cuidar tanto da casa, ela tá traumatizada. E aí, aquele momento, foi acho que um último momento, assim, em que eu interpretei que aquilo seria o feto, ou ela enxergando, né, um feto e tudo mais. Aí, não sei, talvez, se o filme não mastigasse um pouco mais lá no final, poderia ser uma interpretação possível. Também é possível a partir do momento em que você tira que são muitas e muitas alegorias ao longo do filme. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas o problema aí entra um pouco do problema que o Fernando falou no começo do podcast. Tipo, o filme ele dá uma mastigada no final e abre pra menos interpretações do que poderia, né? Então, não sei. Eu interpretei isso, aí só depois que eu fui voltar lá e falar, não, peraí, até lembrei agora da costela, né? Tipo, a hora que o cara tá passando mal, então é a costela dele que tá cortada porque logo depois vai surgir a mulher e tudo mais. Isso. Então, e aí que eu comecei a trabalhar com essa interpretação. Mas até esse momento, mais ou menos, eu acho que eu ainda tava pensando nessa possibilidade de interpretação do filme, entendeu? Entendi. Mas não sei se cabe a partir do momento em que lá no final eles mastigam tudo, né? Exatamente. Então, esse é o que eu acho que fica um pouquinho chato. Que você poderia ter essa interpretação e, cara, a gente poderia estar falando, pô, Dani, que legal, essa interpretação faz todo sentido. É pelo menos o que ele entrega no final, o que é, ele já fala, não é isso, desculpa, sua interpretação não é, porque eu já contou o que é a interpretação o que o diretor quis contar com o filme. Não, mas nada que também diminua o filme, também tem muita gente falando, o filme é uma porcaria porque ele conta no final o que é. Eu acho exagero, acho que... Se for assim, então 99% dos filmes são uma porcaria porque todos contam, né? Senão se fosse assim, o Nolan não seria o que ele é hoje, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente podia ficar aqui, né, mais 4 horas falando sobre esse filme, porque realmente ele tem camadas para isso, mas eu acho que a gente conseguiu mergulhar bastante nele, trazer várias interpretações aqui e tal, que com certeza quem tá ouvindo a gente vai, sabe, borbulhar a cabeça, vai lembrar do filme, vai falar, caraca, olha só o que eles falaram, que fantástico e tal. E aí, né, pra gente simbolizar aqui com nossas notas de quanto a gente gostou desse filme, queria começar aqui com o nosso querido Daniel. Quanto que você vai dar pra Mãe, esse filme do Aronofsky, uma nota de 0 a 5, pra quanto vamos aí, Dani? Cara, eu não vou ter medo de dar 5 pra esse filme. Olha aí, pra mim é 5, assim, filme excelente, filme, tudo bem, incomoda, tem algumas coisas que você fica se questionando, eu saí a primeira vez, repito, né, incomodado, meio irritado, sabe, assim, falando, meu Deus, foi isso que eu vi, coloquei o meme da Chloe no Twitter, falando, gente, eu tô com essa cara aqui, sabe aquela carinha da menininha, tipo... Mas assim, depois eu fui decantando. E pra mim, filme bom é isso, sabe? É um filme que fica na sua cabeça. Não tem coisa pior do que um filme que você esquece depois que você sai do cinema. Não tem coisa pior. E esse não, você lembra de tudo, você fica, sabe, relembrando e abre pra interpretações e tá tudo muito bom, as atuações, tecnicamente ele é fantástico e tudo mais que a gente falou aqui. E eu acho que, assim, no mundo de hoje, em que as pessoas fazem filas quilométricas pra ver coisas banais, a gente precisa dar 5 estrelas pra um filme desse, assim, ele é fruto de seu tempo, enfim, em vários aspectos, passa mensagens profundas sem subestimar o espectador, mesmo mastigando no final, ele não subestima, eu não acho que ele subestime o espectador, e como tantos filmes fazem, então é 5, nota máxima pra Mãe. Muito bem, olha aí, então 5 tá aqui registrado pra gente tirar a nossa média. Bárbara, e você? Consegue dar uma nota de 0 a 5? Pode ser quebrada, pode ser nota ímpar, pode ser nota par, pode ser qualquer coisa.
Não, eu consigo sim, e eu também dou 5, sem Olha aí, dúvida, que maravilha. porque eu acho que é um filme assim que não passou batido na minha vida, e eu tô até hoje pensando nele. Eu assisti na outra sexta-feira, faz quase 2 semanas aí, e eu ainda fico pensando nele, nas camadas, nos elementos. Tecnicamente também é impecável, eu achei muito legal a montagem, a direção, a questão principalmente no último ato, que parece um plano sequência imenso, sendo que não é. Toda essa questão, assim, de técnica, que eu gosto muito em filmes, me chama muita atenção. Mas a história convence até nas partes mais, assim, surreais, digamos, né? Então você fica desconcertado totalmente o tempo todo. Então é realmente isso que o Daniel falou, que é um filme que merece muito ser visto e que merece ser avaliado bem. Então eu dou 5. Muito bem, olha aí, mais 5, então tá calculando aí, Dani, pra fazer a média? 5, 5. 5, 5. Ok, né? Eu sou de humanas, mas esse aqui tá fácil. Agora tá fácil. Vamos lá, Fernando, e você? Quanto você vai dar pra mãe? Primeiramente, eu preciso falar que, pra galera que vive reclamando que cinema tá chato, tudo igual, ninguém tem criatividade, e aí quando lança a mãe fica metendo pau porque não entendeu o filme, sinto muito, meu amigo. Sinto muito, tá errado. Não, tá errado, cara. Não, você tá muito errado. Eu vejo muita gente falando, cinema tá muito chato, cinema é tudo igual. Aí lança a mãe, esse filme é uma porcaria, não entendi nada. Amigo, nem vai no cinema então. Cara, eu fico muito bravo com isso. Enfim, é verdade. Concordo e assino embaixo. Desabafei. Mas, cara, eu gostei bastante. O Aronofsky é um dos meus diretores favoritos. Eu gosto muito. Eu acho que esse filme ele tem uma questão, primeiro, técnica. Eu amo a fotografia do Libatique. Eu acho que ele consegue te provocar, ele consegue ser sujo e feio e ao mesmo tempo funcional pro filme. Eu gosto da maneira como o Aronofsky decoupa seus filmes, como ele filma, como ele é obcecado pelos seus personagens, como ele respeita também o espaço entre eles, até a trilha sonora do Johan Johansson, que não é uma trilha, mas não é uma trilha. Eu gostei bastante dele. Eu não gostei do didatismo do filme. Eu acho que o filme ele é muito didático, ele te explica muito. E aí eu discordo um pouquinho do Dani, que falou que não acha que ele subestima. Eu acho que ele dá uma subestimada ali em explicar demais, em ter um pouquinho de medo de deixar o filme aberto, então ele acaba fechando. Por conta desse didatismo, eu não vou conseguir dar a mesma nota por ele que eu daria para O Lutador, que é 5 estrelas. Para esse eu vou dar 4 estrelas, o que não faz o filme ruim de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, parem de achar que eu não gostei do filme. Eu gostei muito, mas eu vou manter a nota que eu deixei no Letterboxd de 4 estrelas. Muito bem, olha aí, então, mais uma notinha aqui. Agora já complicou tirar a média, hein, Dani? 5, 5 e 4. Foi mal, Dani. Bota na calculadora aí, Rafa. Não quero saber. Foi mal. Muito bem. Bom, eu vou dar minha nota aqui também, e eu vou ter que acompanhar os relatores aqui, dar nota 5, porque para mim uma das funções do cinema é justamente ser essa provocação, é ele trazer essa realidade, é instigar as pessoas a pensar e tal. Então eu acho que ele cumpre com o papel dele. Eu acho que tecnicamente o filme está sendo feito de maneira primorosa. Realmente foi uma surpresa para mim, assim, porque era um filme que eu não estava esperando. Me surpreende realmente a bilheteria, porque eu acho que é um filme que ele tem essa dificuldade de comunicação com o seu público, né? Ele se vende de uma maneira, mas aí quando você vai assistir é outra coisa, e aí ele muda o ritmo dentro dele. Então tudo isso freia um pouco a paixão, né, das pessoas por esse filme. Então eu acho que é uma pena isso, porque se eles conseguissem fazer um marketing um pouco mais fiel, uma coisa um pouco mais pensada ali, era um filme para levar muita gente pro cinema. Afinal de contas, a gente tá falando de uma atriz global, um ator global, um diretor polêmico e tal. Então... Global não da Globo, né? Do global do globo terrestre. Tá. Mas eu acho assim que ele tem muitos elementos que fariam as pessoas irem assistir, mas eu entendo esse passo para trás que é dado pela audiência, compreendo isso, eu acho que faz parte inclusive do nosso amadurecimento como espectadores, né? Então acho que ele veio numa hora que inclusive isso ele também questiona a nossa capacidade de interpretação. Então, de qualquer forma, como a gente aqui estuda cinema, pensa cinema, fala sobre cinema,
cinema, eu acho que ele, como obra cinematográfica, provocativa e tal, ele funciona brilhantemente, assim. Concordo até com o Fernando, acho que ele tem uma parte ali que ele dá uma mastigada e tal, mas eu acho que faz parte também da narrativa dele, justamente por esse amadurecimento, entendeu? Então fica aqui minha nota 5. Então se a gente pegar os 5 da Bárbara, os 5 do Dani, meus 5 e os 4 do Fernando, estamos carimbando aqui pra mãe do Darren Aronofsky a nota de 4.75. Olha aí, é uma nota quase perfeita, quase. Tá ótimo, é uma boa nota. É uma ótima nota. Aqui a gente vê ótimo. que são vários pontos de vista diferentes, então fica o nosso convite para você que tá escutando até agora, não assistiu Mãe, você que quer assistir e tal, pô, vai lá, assista, e você que já assistiu, manda pra gente também o que você achou. Veja de novo, eu acho que é um filme vale muito, ele é muito bom de se ver no cinema por conta do surround, do som e das qualidades técnicas, que sei lá, faça a sua parte, já que ele não tá indo bem de bilheteria, vai lá ver de novo. Pois é. É um filme que vale muito a pena de ser visto umas 2, 3 vezes. Claro, se não der agora, vê depois em casa, mas pô, vale a pena. É bom valorizar também esse tipo de cinema, até pra fortalecer, pra que venham outros filmes assim também, né? Porque às vezes eu fico um pouquinho preocupado de quando o filme tenta algo diferente e não dá certo, de outros começarem a falar, não, ó, você viu, não deu certo, não vamos fazer não, vamos manter nosso filminho Água com Açúcar explicadinho no final, o pessoal entender que senão fazer filme muito complicado, o pessoal não vai curtir. Então, valoriza esse tipo de cinema, vai no cinema, leva a mãe junto, mentira, não leva a mãe junto, vai sozinho. Não, depende, tem mãe que gosta. É verdade, tem mãe que gosta. A minha não gostaria, por exemplo. A minha também não. Mas vai ver o filme, porque eu acho importante a gente valorizar esse tipo de cinema assim, falar, publicar textos, compartilhar. Incentivar a galera aí, mesmo que a pessoa não goste, só o fato da pessoa ter ido, discutido, se proposto a pensar, já é um exercício muito interessante, melhor do que ir ao cinema, sair do cinema e daqui a 2 horas esquecer do filme que assistiu. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Mother, do you think they'll drop the bomb? Chegando aqui mais um Plano Detalhe, né? Aquele momento gostoso do podcast, onde vamos dar aquela dica para você curtir melhor a sua semana. E eu vou começar aqui com o Plano Detalhe. O meu Plano Detalhe de hoje vai para um filme. Olha aí, um filme que é nada mais nada menos do que um filme para você relaxar também, né? Afinal de contas, depois de um podcast como esse, acho que vale a pena. Pra ver depois também. de ver Mãe, né? Você viu Mãe, vai lá. Exatamente. O nome do filme é Um Laço de Amor, né? O filme do Mark Webb com o Chris Evans. É um filme bem água com açúcar, assim. Conta a história de um homem que tá cuidando de uma menina e tal. E essa menina se mostra super talentosa, super dotada e tal, principalmente com matemática. E ele é um cara humilde que tá ali, né, com dificuldades no seu trabalho e tal, e ele precisa lidar com essa situação. Como ele vai cuidar dessa menina que é super inteligente e tal, então ele precisa lidar com isso. Eu achei o filme muito sensível, é um filme que tem a atriz, a McKenna Grace, que é a atriz que faz a menininha, tá demais, assim, uma atriz mirim, sabe, no filme ela tá até sem os dentinhos, assim, então tipo... muito pequena, e ela manda muito bem. Tem uma cena lá fantástica, não vou dar spoiler, mas é uma cena super emocionante e tal, com ela e com o Chris Evans. Eu acho que falta um pouco pro Chris Evans, um pouco mais de papéis como esse, sabe? Papéis que são mais, entre aspas, ordinários, entendeu? O cara duro, sem emprego, que precisa batalhar pra cuidar da filha e tal. Tudo bem, ele mantém o shape dele lá, né? Tipo, ele continua com o shape, parece o Capitão América... Pobre, exatamente. Tipo,
O cara forte, perdeu os poderes, não arranja emprego e foi lá pro subúrbio americano e tal. Mas eu acho que falta pra ele isso, porque isso vai dando cancha, né, pro ator, assim. Ele vai conseguindo trazer outras coisas. Eu acho que ele é um ator bom, mas eu gostei de ver ele num papel, assim, justamente mais ordinário, que ele precisa lidar um pouco mais com emoções, lidar com essa menininha, lidar com a mãe dele também, que é uma mulher super materialista e tal, poderosa, sabe? Então o filme ele tem sentimento ali embutido que é muito legal e conta também com a excelente Octavia Spencer, né, que fez o filme das mulheres astronautas lá e tal. Então, vale a pena pra você ir assistir esse filme, se emocionar com uma história bonita e tal. E é um filme assim, pra você, sentar, comer uma pipoquinha e assistir, ficar ali tranquilo e tal, se emocionar com a menininha e ser feliz. Pra purificar, né? Aquele filme pra purificar. Pra purificar, exatamente. Vamos pro outro plano detalhe. Eu vou pedir aqui pro Fernando trazer seu plano detalhe, Fernando, pra essa semana. Meu plano detalhe é valorizem a arte nacional. A gente tem muita arte nacional. A gente tá vindo de uma discussão aí com a questão do Queer Museu. Eu acho que é importante a gente valorizar a arte nacional, seja ela qual for, seja ela cinema, seja ela música, seja ela artes plásticas. E meu plano detalhe, eu vou falar dois, e na verdade pode ser entendido como um só, porque é arte brasileira, que é o filme Pendular, o novo filme da Júlia Murat, que é um filme que está em cartaz e infelizmente em poucas salas, em pouquíssimas salas, então talvez muita gente não vá conseguir assistir esse filme, mas eu acho que é um filme que é quase como se fosse um bálsamo para aquelas pessoas que gostam de arte, sabe? É um filme arte sobre arte, lindíssimo, que mostra a relação de um casal de artistas, ela dançarina e o rapaz, ele é um artista plástico, e como que a arte interfere na vida de ambos. É um filme lindíssimo, nacional, vale a pena as pessoas conhecerem. E o outro é um cantor chamado Lineker, que eu descobri no Rock in Rio, eu não conhecia. Nossa, que é muita vergonha não ter conhecido. Cara. Sensacional. O álbum Remonta é fantástico. Ele tem uma música chamada Cael, que é fantástica. Eu tô ouvindo essa música assim em looping há 3 semanas, basicamente. E eu tô apaixonado. Eu acho que vale a pena, não só pelo fato dele ser LGBT, porque eu acho que na hora de fazer arte, isso não faz diferença. Porque a arte vai muito além disso. Mas valorizar o cara canta demais, a banda dele é fantástica. Eu costumo falar que ele é uma mistura de Tim Maia com Secos e Molhados. Exatamente. Um nível de qualidade. E acho importante a gente vê o Rock in Rio, a galera valorizando ali o show do The Who, Guns N' Roses, Hot Chili Peppers, que são bacanas, são muito bons, mas às vezes é bom a gente olhar um pouquinho porque a gente tem aqui no Brasil, tanto na questão de cinema quanto na questão de música, tem muita coisa boa e pouco conhecida. Então eu vou dar essas duas dicas aí, Pendular e Lineker. Galera, curtam aí porque é muito bom. Fenomenal o seu plano detalhe, tá aqui anotado. Bárbara, o que você trouxe pra gente de plano detalhe aí pra essa semana? Olha, a minha indicação, eu não sei se ainda tá no cinema, mas eu queria indicar Bingo. Não sei se vocês já indicaram, o filme nacional do Vladimir Brista, do Daniel Rezende, que também, né, que o Brasil escolheu pro Oscar. Vamos torcer para que seja pré-selecionado, né, pelo menos. Eu acho que é um filme muito importante pro cinema brasileiro pra esse ano. Claro que tem muitos outros por aí, mas esse se destacou e eu fiquei muito feliz que o Brasil selecionou esse filme pra representar a gente. Então, conta a história do Bozo, do palhaço Bozo dos anos 80, e eu acho que é um filme muito bem executado. Recomendo muito mesmo, eu amei. Eu dei 5 estrelas também lá no meu site. Gosto bastante. Eu amei mesmo. Muito bom, tem podcast inteiro sobre esse filme aqui, então faz o combo, vai aí na dica da Bárbara e aproveita e escuta o podcast também, já faz os Exatamente. Sim. Dan, e você? O que você trouxe aí pra gente? Eu vou indicar um lugar que eu fui visitar em São Paulo no último fim de semana. Não tinha me dado conta de que, ele foi inaugurado há pouquíssimo tempo. Ele foi inaugurado dia 20 de setembro, se eu não me engano. Que é o Instituto Moreira Salles. E, assim, é sensacional, assim, eu achei demais. Eu não consegui nem ver tudo, porque tava muito cheio, tinha muita fila e tal, pras mostras de fotografia. Mas, basicamente, é um instituto voltado pra fotografia. Ele, até onde eu sei, já tem Instituto Moreira Salles em outras capitais do Brasil. Se eu não me engano, de Belo Horizonte é o mais
antigo. E ele é voltado pra fomentar a fotografia, em geral, o cinema também e tal. Lá em São Paulo, até onde eu sei, a unidade de São Paulo fica lá na Paulista, pertinho da Consolação, super fácil de chegar. Eu não consegui ver tudo, mas o que eu vi, eu achei sensacional, que é uma instalação de cenas de filmes em uma sala escuríssima, assim, você até assusta quando você entra, de tão escuro que é. Cenas de filmes, é como se fosse um grande recorte de todos os filmes durante 24 horas de duração, ou seja, ele dura um ciclo de 24 horas, com cenas que se passam no horário em que você está assistindo. Então é sensacional. Caramba. Tipo, eu entrei às 3 horas, então você começava a ver cenas que se passavam às 3 horas. Ou porque tem um relógio discreto que aparece, ou porque o personagem cita, são 3 horas. Nossa, mas agora são 3 horas, como que você vai chegar no lugar? E assim, tem cenas muito rápidas, então tem tipo uma cena do nada de um relógio em preto e branco, que você não faz ideia de que filme que é, aí do nada corta e é tipo, sabe, um ator famoso de Hollywood num filme de Hollywood que você já viu por aí, tipo, e que se passa às 3 horas. Aí daqui a pouco são 3:10, tem pessoas falando, não, mas são 3:10, então vai entrando cena atrás de cena, é viciante. Eu não consegui ficar vendo muito tempo, mas eu queria ficar, sei lá, até meia-noite pra ver, não sei como é que se tá passando 24 horas por dia mesmo, mas deveria ser assim, né? E não sei até quando vai ficar lá, porque eu acho que essas instalações aí do Instituto Moreira Salles ou IMS vão alternar, né? Vão ser mudadas com o tempo. Então quem pode ir pra São Paulo, quem mora em São Paulo, vai lá, que é muito legal. Eu quero voltar pra lá só pra ver e ficar, sei lá, umas 3 horas lá vendo essa cena, porque é meio viciante. E tem uns sofazinhos lá, dá pra você sentar lá, ficar, tipo, confortável assim assistindo, que deve ser muito divertido. Eu fui rápido, mas eu quero indicar pra todo mundo, porque é muito legal. E é de graça, é só entrar. Mother, did it need to be so high? Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 246, falamos aqui sobre Mãe, esse filme que encanta críticos e afasta pessoas do cinema. Basicamente. Basicamente. Um repelente, isso, né? Tipo um repelente. Vai chegando um público casual, repelente. Não, você não. Exatamente. E aí a gente teve aqui a presença da Bárbara, do Fernando, sempre muito bom contar com vocês. Bárbara, eu queria agradecer sua presença aqui no nosso podcast mais uma vez, a segunda participação no ano. Vamos ver se a gente consegue encaixar 3 aí para fazer uma tríplice coroa da sua participação aqui no podcast. E eu queria que você deixasse um convite, né, para as pessoas acompanharem aí seu trabalho nessa internet, né, de tantos sites e tal. A gente só recomenda aqui gente boa, então diz pra gente aí como que as pessoas fazem pra te acessar, acompanhar seu trabalho e tal. Beleza, obrigada. Primeiramente, eu também espero que a gente faça 3, né? Imagina que legal fazer 3 podcasts juntos. Assim, vocês podem encontrar o Cinematecando nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. E o site é www.cinematecando.com.br. E meu Facebook é Bárbara Demerov. É difícil, mas é isso aí, Demerov. É sobrenome chique o pessoal acha fácil, você vai ver. Muito bom. Fernando, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, sempre de muita qualidade sempre. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, fazendo parte da nossa equipe, ganhando, né, a internet aí, se tornando esse astro maior da internet. Então, muito obrigado. Astro não, eu digo intruso. Eu sou intruso, eu vou me intrometendo ali na galera. Mas, cara, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Se o pessoal quiser me encontrar, tem texto meu de Mãe aqui no Cinemação. Entra lá, o texto tá bem bacana. Legal. Também estou lá no Artcines, artcines.com.br. Estou com um projeto novo de um podcast chamado Plano Sequência, onde nós analisamos carreiras de grandes diretores e diretoras. Começamos
com o cinema de Darren Aronofsky, muito propositalmente. Então, se você quer saber toda a origem do Aronofsky, todos os filmes dele, como que ele chegou até Mãe, acesse lá, o podcast do Plano Sequência, tá dentro do cinematório.com.br, aí você vai me encontrar lá. E Twitter também, Artcines, tem lá como Fê mesmo, também você me acha, Facebook, Artcines, Fernando Machado, você também me encontra, e no Cinemação você me encontra lá na coluna Artcines também. Show de bola, perfeito, cara. Pô, isso aí, perfeito, valeu, brigadão, Fernando, valeu, Bárbara, e fiquei muito feliz de a gente ter gravado esse podcast, espero que ele tenha bastante audiência, ao contrário do filme, mas tá tudo bem. Mas se não tiver, a gente faz por amor à arte e pra incomodar as pessoas, né? Como o filme. Como o filme. Então é isso. Valeu e até semana que vem. Obrigada. O podcast Cinemação 246 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Eu sou a mosca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.